Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje eu tô com um cara aqui que tem história, hein? Cara que tem muita história para contar, inclusive já tá aqui em minhas mãos aqui. Acabei de ganhar o livro, daqui a pouquinho ele vai estar assinando aqui, tá? Homem que veio de Paris e para lançar esse livro aqui, ele vai falar toda a história aqui desse livro, toda não, mas uma parte ele vai falar aqui dos relatos, porque a história é bem longa, tá bom? Ele está aqui acompanhado da sua esposa, mas hoje o bate-papo aqui é com ele. Quem sabe numa próxima aqui a gente fala com o casal também, que se preparasse antes até, né, fazia junto com o casal. Mas sem mais delongas aqui, já jogar na tela e apresentar para você aqui o Cleidson Vieira Silva. Como é que você tá, meu amigo? Satisfação, cara. Toda coisa minha. boa, né? Deu certo dessa vez, né? A gente poder Pois é. se encontrar e poder bater esse papo aqui e falar um pouco da tua história, porque a tua história tem história, hein? É, tem história, cara. Tem história. Pronto, eu já te apresentei aqui falando que você chegou de Paris, mas claro, antes de Paris aí teve muita história, né? Que começa lá no Brasil, depois veio para a Europa, depois Estados Unidos, e esse livro aqui que você relata, né? Uma grande história do deserto do México ao recomeço em Paris. Mas calma, né? Não vamos sair do Brasil ainda não, vamos voltar um pouquinho lá no Brasil. Me diz aí, o que é que você fazia no Brasil antes? Cara, eu sou nascido na Bahia, no extremo sul da Bahia, como nós falamos. A terra do sol, a terra da do pimenta. sol, exatamente. E engraçado que eu sou do frio e não gosto de pimenta, tá? Olha aí. Então eu sou nascido na Bahia, mas com um ano e pouco, meus pais foram para São Paulo. Foram para a Zona Leste de São Paulo. E aí chegamos naquele local e fiquei lá até os 12, 13 anos. Ou seja, com um ano você já estava já imigrando então, mas Já. ainda no mesmo país. Exatamente. Olha aí. E aí a gente foi para ali e vida difícil, né, de pessoas, né, retireiros, como se falava antigamente. E aí chegaram em São Paulo e eu cresci nessa região bem difícil, né? Quando a gente fala difícil, assim, parece que no Brasil é normal, mas quando a gente olha para cá para fora, ela é bem difícil, bem complicado. E aí cresci naquela região, depois com uma certa idade nós fomos para a região de Campinas, Hortolândia, mais precisamente. E ali eu comecei o meu trabalho, enfim, eu sempre trabalhei desde, sei lá, 13, 14 anos. E o que é que você trabalhava lá no Brasil? Ainda você era adolescente ainda, né? Sim, enfim, para trabalhar mesmo, assim, para carteira assinada, eu trabalhei numa empresa que fazia toldos, a Toldo Joia, lá no Todos Brasil. é o quê? Todas aquelas coberturas ou é aquelas de porta de loja? Tudo. Aquelas, fazia tudo. Fazia tudo que era tudo. com a lona ali. Exatamente, é voltada à metalúrgica, né? Era uma metalúrgica onde fazia a lona, ele fazia tudo. Você saía de lá com tudo, tinha os montadores, uma empresa bem grande. Uhum. E ali eu comecei a trabalhar, assim, lá. Aí eu fiz algumas formações, não me formei. E depois de, sei lá, 6 anos trabalhando, 7 anos trabalhando nessa empresa, eu conversei com o dono da empresa, né? Que tinha um contato ali. Meu pai trabalhou na empresa também. E aí falei pra ele que eu queria ir embora do Brasil e tal. E ele falou, sério mesmo? Você vai pra onde? Ah, eu quero ir pra Portugal. E aí ele falou, cara, é bom lá. Que a família, ele é descendente de português. Esse seu Rodrigues, inclusive. É um nome bem típico daqui. Mas de onde que nasceu? De onde veio essa ideia? Assim, tinha alguém aqui em Portugal que te inspirava ou foi? O que aconteceu? Sim. Fala aí. Eu sempre, desde que eu me lembre, assim, eu sempre quis sair do Brasil. Mas não é, de repente, o sonho de muitas pessoas, que é sair, juntar uma grana e voltar pro Brasil. Eu queria sair, eu queria ver como que era o mundo. E a minha ideia era, porque eu tinha, nossa região, muita gente ia para os Estados Unidos plantar pino, enfim, fazer muitas coisas lá. E a minha ideia era sair do Brasil. Mas não era especificamente ainda os Estados Unidos, porque o brasileiro gosta de imigrar, mas o foco é o sonho americano. Mas o teu era sair do Brasil. Era sair do Brasil. E os Estados Unidos parecia uma coisa muito normal, porque muita gente ia. A família da minha esposa, que na época era só uma amiga lá da nossa região, recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal. O pai dela é mecânico e aí recebeu uma proposta para ir para Portugal. E eles foram para Portugal. Aí quando eles chegaram em Portugal em 2005, a gente manteve contato, conversando, e aí, como que tá aí, tá legal, não sei o que tá. Aí, na época, essa amiga, a Cláudia, ela falou pra mim, Cleidson, você vai gostar daqui, aqui é muito legal. Falei, sério? É. E aí, Marivaldo, o que é interessante é, tipo assim, eu não tinha condição de sair do Brasil. Em 2005, classe média não viajava. Condição financeira não é fácil, Não. né? Sair do país, então, Fora complicado. de cogitação, 2005.
Salário mínimo, 300 e poucos reais. E aí eu comecei, falei, Tata, ela chama Cláudia, minha esposa, mas nós chamamos de Tata. Falei, Tata, eu vou ver se eu consigo ir pra ir. Mas Tata é o que? O nome que a família chama ou foi você que colocou esse Não, é o nome nome que a dela? família Ah, chama. tá. O irmão dela que deu esse nome pra ela. E aí eu falei, meu, vou dar um jeito de sair pra ir. Nisso, eu tinha algum amigo no Brasil que ele já começava já. E aí, você vai sair? Vou. Tinha outros amigos também que juntamos e aquelas ideias de vamos sair, vamos sair. Um incentivando o outro é Exatamente. inevitável. E todos, na verdade, sem condição nenhuma de sair. Só Mas o a sonho, vontade o era desejo. grande, sim, total. Aí teve um deles, que a gente sempre conversou, que não tinha vontade nenhuma de sair. Ele falou, você quer sair mesmo? Eu falei, eu quero. Ele falou, beleza. Ele foi no banco dele, fez um empréstimo no nome dele, falou, cara, vai embora. Eu falei, Caramba. mas peraí, Samuel, e se eu não voltar e se eu não te pagar? Porque era grana. A passagem era 6 e pouco, mas com juros e tudo, no Brasil, sabe como funciona? Nossa, Foi pra 12 mil. Isso em 2005, né? É, Naquela época o Plano Real exatamente, tava estourando estava tudo. Ele tava. começando ali. Exato. E aí ele falou, não, cara, pô, eu te conheço faz quantos anos? E eu falei, e se der errado, e se eu voltar? Ele falou assim, se eu voltar, se eu arrumar um trabalho, você me paga. Falei, certeza? Vai embora, cara. E aí foi lá no banco, fez o empréstimo no nome dele, fez direitinho, ó, você vai pagar X por mês. Já pegamos um pouquinho pra guardar 2 meses, sabe? Aí tinha outras coisas pra pagar também. Cara, que amigo, hein? Samuel. Esse é mais que um irmão, né? Olha, você vai ver no decorrer da história que eu tenho muita gente que, Que já legal, deu a mão cara. pra mim, cara. Isso é muito bom. mesmo, assim. Isso é muito bom quando a gente, né, cria uma jornada de história e vê que nesse percurso teve pessoas que te impulsionou, que ajudou, que tem pessoas que até se sacrificou. No caso, ele não se sacrificou, mas ele poderia se sacrificar, né? Sim, poderia ter dado Pegar um ruim. empréstimo, talvez você poderia ter dado errado e voltar sem nada novamente e até não pagar a dívida. Exato. E aí a gente, falei, meu, vou embora. E ela falou assim, então vem, chegar aqui, a gente vê o que que faz. E aí vim, foi como eu tava te falando ali no off, cheguei em Lisboa, entrei ali aqui, né, estamos em Lisboa, saí ali no aeroporto, quando eu saí, tinha uma pessoa que eu conhecia, que estaria lá também para esperar o filho dele, e vim junto com outro rapaz. E aí peguei o trem, o famoso Alfa, e fui pra região de Coimbra. Olha, foi pro norte. Onde a minha esposa já estava lá com a família dela. Mas a gente foi para uma aldeia, como se fala aqui em Portugal. Mas sua esposa, ela é paulista, né? Não, ela é do Mato Grosso do Mato Sul, Grosso do mas Sul? crescida em São Paulo. Ah, cresceu em São Paulo, Igual a porque gente. você falou pra mim que conhece ela, então, desde criança, né? Olha, Ela tinha 9, 10 9, anos. 10 anos. 9, E 10 veio, anos. então você veio buscar aqui em Portugal A depois. gente não tinha noção, né, de tudo que aconteceria. E aí cheguei em Portugal, alguns meses depois a gente começou a viver junto e lá se vão 20 anos, né? 20 anos. Dessa história. E aí, cara, chegar aqui em Portugal, pra mim foi bem interessante, porque eu não tinha noção. Eu fui criado numa favela, então foi tudo sempre difícil pra gente, foi tudo sempre muito duro pra gente. Mas mesmo assim, eu cheguei e me encantei com o país. Eu gostei demais daqui. Para mim foi muito acolhedor. O que você fazia? Obras. Mas eu gostava, eu nunca tinha trabalhado em obra. E assim, por mais que, sabe, eu viesse de um berço muito humilde, então consegui um trabalho ali, carpia um terreno de um, limpava a piscina de outro moleque, assim, Mas bem já novinho. sabia o que era trabalhar no pesado já, Sim, né? já tinha noção. Tinha essa noção. Os meus pais sempre deixaram muito claro pra gente, assim, tipo, ó, você já viu que pra gente a coisa não é tem fácil. vida fácil. Então, meu irmão, você tem que ir atrás, você tem que correr, não tem jeito. É isso aqui que nós temos. E aí cheguei em Portugal, cara, foi uma semana, 2 semanas que eu fiquei sem trabalho. Depois já comecei a trabalhar, e aí a vida se encaminhou pra gente. Ficou legal, a gente já morava junto, os dois, eu trabalhava por um lado e ela trabalhava por outro. Mas eu não tinha, assim, eu acho que eu não tinha, assim, essa certeza da mulher que eu tenho hoje, assim. Eu vi aquela menina, eu aprendi algumas coisas na vida que elas são muito importantes para um homem e para uma mulher também. Normalmente, a maneira que a filha trata os pais, ela tratará você. E eu me lembro nitidamente da maneira que ela tratava os pais dela. Olha aí o corte aí, tá? Pega esse corte de 1 milhão aí, viu? Eu tenho esse pensamento também, cara, porque eu vejo quando um jovem trata os seus pais mal, de forma brusca, quando casar,
é aquilo. Meu querida, para vocês mulheres, tiver um cara que trata, né, a mãe mal, você vai ser a próxima a aliviar o sofrimento da mãe, tá? Porque vai substituir. E bem assim também é o homem, quando trata os pais mal também vai maltratar, né? As mulheres não, vice-versa falando. As mulheres também, quando trata os pais mal, o marido não vai ter respeito É. nenhum também. Que interessante isso. Tem uma coisa que isso é muito meio que lógico. Por quê? Porque assim, quando não se conhece ainda, quando não tem intimidade, tem uma postura. Aí alguém pode falar assim, poxa, mas você tá falando que as pessoas têm duas caras? Sim, nós temos duas definições. A primeira é quando você não conhece a pessoa. Tem um recuo, tem uma certa coisa, principalmente amor, paixão, tem alguma coisa ali. Mas o problema é o depois que entra no dia a dia, entra na intimidade, muda tudo. Ó, tem um pastor amigo meu lá na Bahia que ele fala assim, quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal junto. Ou seja, quando chegou 1 quilo de sal, você já teve tempo suficiente para conhecer. E aí passa-se a conhecer a pessoa, porque passa intimidade, passa a ser aquela pessoa. E eu já percebi nisso, já, assim, nela, o trabalho, enfim, a dedicação. E falei, meu, tamo junto, vamos ficar junto. E começamos nosso caminho juntos. E estão juntos até hoje. E até E sempre. mais uns 100 anos juntos. E até sempre. Mas pronto, mas me diz, então, esse percurso aqui em Portugal durou quanto tempo? Porque vamos entrar aqui na tua aventura agora, que algo te levou aí a ir para os Estados Unidos, que aí vamos entrar aqui nesse deserto aqui para saber, mas você ficou quanto tempo aqui em Portugal e o que é que te levou a dizer assim, eu não quero ficar em Portugal, quero buscar algo diferente? Me diz aí, quando que foi, como que foi isso? Então chegamos em 2005, e em 2007 eu tenho um outro amigo que tinha ido para os Estados Unidos. E ele, um dia, cara, ele me ligou no famoso MSN, o Messenger. Você deve lembrar muito disso, sim, porque sim. você usou isso lá fora também. Ele me liga, a gente começou a trocar uma ideia ali. Cara, você tá aí perto da Itália, né? Eu falei, mais ou menos perto. Já foi lá? Eu falei, não, ainda não. Dá uma pesquisada quanto custa um capacete da Ducati pra mim aí. Eu falei, beleza. Aí, internet, pesquisei. Era X euros. Nos Estados Unidos era mais barato. O capacete que eles mandavam para os Estados Unidos, lá era mais barato ainda do que na Itália. Falou, cara, isso é loucura, como assim? Aí, ele achava por fabricar aqui, achava que tem muito disso no Brasil, né? Tem marcas no Brasil que fora é mais barato e lá é gasolina. Um absurdo. O Brasil manda para a Argentina, chega na Argentina é mais barato comprar do que o pessoa que compra no Brasil. E aí ele falou, mas como assim? Me explica direitinho, o que você está fazendo? E aí começamos a trocar uma ideia. O que é o salário mínimo aí? Aí quando eu falei, ele assustou. Porque na época, o meu salário mínimo, o primeiro que eu ganhei aqui em Portugal foi 274 euros. Salário mínimo de um mês. 278, desculpa. 278. Mas isso em nessa 2005. Época, 2005. Mas nessa época, por ali. Mas só uma pergunta aqui, rapidinho. Segura a tua linha de raciocínio. Mas nessa época, quanto era o valor do arrendamento? Não tinha nada a ver. E assim, tem que se lembrar que eu chego na região de... não sei se você conhece ali a Rota da Bairrada, a Nadia. Não lá muito, no centro, assim, ali pra nome cima. Assim, não. Isso, é uma região, cara, maravilhosa. Muito próximo a Aveiro. E eu conheço Aveiro, conheço Coimbra. Eu conheço Aveiro, conheço Coimbra, conheço ali Foz. Figueira da Foz, meu amigo Laércio. E aí nós chegamos ali, então, tipo assim, ele já tinha ali uma casa, o pai dela é um mecânico, então ele tinha um trabalho, e já tinha começado alguma coisa, uma empresa até razoavelmente grande, e eu comecei a trabalhar, então, cara, não tinha o que eu fazer. Por exemplo, eu fiz software hardware no Brasil, e aí cheguei, um dia fui fazer um teste num lugar lá, e o cara falou assim, não, aqui é só estágio, eu posso te pagar, e cara, era tipo, sei lá, 100 euros por mês, pra você vir aqui, desmontar uns computadores pra ver se você sabe fazer. Eu falei, meu amigo, 80 euros é o quarto, como que eu vou pagar 100 nessa época? Né? E aí, como a gente decidiu viver junto, então começamos lá a trabalhar, eu também trabalhei, arrumei um trabalho, e foi bem difícil, hein? Nesse início da gente foi bem complicado. Aí, nessa conversa com o Kleber, voltando então pra aqui, nessa conversa com ele falou pra mim, falou, vem pra cá, isso aí não dá não. Eu vou falar números pra você, mas entenda que não foi só pelos números essa vontade de ir para os Estados Unidos. Ele falou, aqui eu te dou $800 por semana. Caramba. No que eu faço. Falei, nossa, meu, isso é muita diferença. Nisso, a minha queridíssima esposa ouve a conversa e ela tem o tal do American Dreams. Eu não queria ir.
Eu não Então, queria ir. ela que impulsionou. Mais uma vez, você teve sempre pessoas que te impulsionam, né, cara? Isso é muito bom. Lá foi um amigo, é o Samuel, né? Lá é o Samuel. O Samuel. Aqui, então, a tua esposa foi que deu esse impulsionamento, então. Você vai entender que a minha esposa tem muito mais parte nesse meu trajeto aí. E aí eu falei, e aí, Tata? Ela falou assim, eu quero ir. Eu falei, não, Tata, mas, Kleber, mas como que é? O que dá pra você me ajudar? Falou, cara, é pelo deserto, lá pelo México. Contrato Coyote. Exatamente. Caramba. E esse contrato Coyote, isso é muito real, tá? Você tá falando uma coisa que é bem real mesmo. Você já ouviu essa história? Sim, já entrevistei pessoas aqui que compartilhou. Eu conheci uns 4 que viveu isso, mas eu quero conhecer a tua história hoje, que você vivenciou. E aí a gente falou com ele, Kleber, mas, cara, e como que é? Como funciona? E aí, mais uma vez, cara, chega em mim, mais uma vez, essa coisa de ser visto de uma maneira diferente. Foi tipo assim, ó, o Coyote, pra gente pegar você no México e te entregar no estado do Mississippi, que era onde ele vivia, a gente paga 5 mil na entrada, dólares, nessa época era um bom caminhão de dinheiro, como a gente fala, e quando você tiver aqui, a gente paga o resto, mais 5 mil. Falei, beleza, então é 10, Isso foi que ano? 2007. 2007. 2007. E aí são os dois, né? Então são 10 de entrada e 10 quando chegar lá. Caramba. E aí eu falei, mas eu não tenho isso aí, cara. Falei, não, meu irmão, você não tá entendendo. Eu pago pra você, você pode vir. Chega aqui, você vai ter condição vai de ter ter vai esse trabalhar valor. Comigo. Você trabalha comigo, isso aí, meses você paga. Falei, mas cara, aí passagem pro Brasil, porque eu não podia ir daqui pra lá, né? Daqui pro México, eu não tenho Tinha que voltar pro Brasil? Tem que voltar pro Brasil. Caramba, você teve que fazer então retornar para o Brasil para começar o processo de lá então, pegar um voo pro México e do México a aventura do Clandestinos. Só que não deu para ir pro México, porque bem nessa época, os Estados Unidos forçaram os mexicanos a pedir visto para toda a América Central e América do Sul. E aí a gente deu aquela esfriadinha, Kleber, não vai dar, porque isso. Eu falei, não, então beleza, eu vou ver uma coisa aqui e já te falo. E aí voltou, vai pra Guatemala, então. Eu falei, mas peraí. E aí a gente foi pra Guatemala, cara. Caramba. Aí foi Guatemala. Então foi por Guatemala que você então entrou nos Estados Unidos, 2007. Não, você vai pra Guatemala, atravessa a fronteira com a Guatemala e o México, pra você subir até os Estados Unidos. Caramba, velho. E essa fronteira... enfim, para as pessoas que querem ler o livro, eu não posso também abrir tudo, mas essa fronteira, aqui, são 2 fronteiras, na verdade. Clandestinos, esse é o livro aqui, acabou de ser lançado aqui em Portugal, mas você lançou esse livro lá em Paris também, foi agora também? Foi também na semana retrasada. Olha aí, viu? A Tata, juntamente com o Cleiton, aí esse livro aí que tem história, ele tá compartilhando um pouquinho dessa grande aventura aqui, tá? Clandestinos. Onde que a pessoa pode comprar esse livro aqui, que está em Portugal? Nós temos no site, depois eu te passo, a gente deixa aqui em algum lugar, na Atlântico Books, né? No site da Atlântico Books, que é a editora que detém o direito do livro, da nossa história, inclusive. E aí a gente tem lá, a gente fez o lançamento ontem, ontem, tô perdido, tô fora, domingo. Segunda-feira, exatamente, fez um lançamento aqui, aí tem na Atlântico Book para Books. Aí se caso a pessoa quer, eu quero que você faça um... Fala o que você quer. Se tiver alguém que tem o e-book também? Tem o e-book também. Boa. Exato. Se alguém que... não, eu quero que você, por favor, faça Pronto, eu vou fazer o seguinte, vou deixar na descrição aqui embaixo, aqui, tá bom? Para quem quiser adquirir o e-book, vou deixar o link, contatos também para você encontrar o livro físico aqui em Portugal, tá bom? E claro, as redes sociais aqui do Gleidson eu vou deixar à vontade para você contactar com ele, poder estar acompanhando tudo aí. Como chama a livraria, você lembra? Não, a livraria que nós somos hoje, que tá lá. Livraria Martins. Livraria Martins, então, aqui é Lisboa. No Chiado, isso? Pronto, lá no Chiado, então, Livraria Martins, onde tem aquele... Clandestinos. O mercado. Aquele mercado que tem ali várias mesas pra galera comer ali. Boa. Aquela livraria que tem ali, tá lá. Sensacional. Mas vou deixar a descrição aqui, tá? Pra vocês poderem entrar aí e pode comprar o e-book, né? Através do link. Ou então entrar em contato com o Cleidson, para poder, então, estar indicando melhor para você e você poder comprar e ter. Mas a gente está apenas começando a falar um pouco dessa história agora, que vai entrar agora no Clandestinos. O homem já está lá onde você foi mesmo? Para entrar nos Estados Unidos? O homem já está em Guatemala. Então vamos ver agora essa aventura. E aí, chegamos na Guatemala, cara. Só que nisso, nós voltamos pro Brasil.
E aí se faz as preparações, fizemos muitas preparações para que isso acontecesse. E assim, hoje, olhando daqui, eu não tinha noção, muito menos a Tata, do que nós passaríamos. A gente não tem essa percepção, a gente não tem essa. Até identificação mesmo de lugares, assim e tal. Eu sei que eu fui para Guatemala, mas na época eu sabia que estava na América Central, mas eu não tinha noção dos lugares que passaríamos, de como seria, eu não tinha essa noção. Então embarcamos, pegamos o avião e fomos para Guatemala. Chegou na Guatemala, tinha uma pessoa lá, pegou a gente no aeroporto, e aí, cara, começa uma Aí saga. começa agora a saga, né? Quando sai do aí aeroporto, começa Aí é. a valer mesmo. Agora é valendo. Aí passa-se uma outra coisa. Aí é a tal da dependência no outro. Porque eu sempre, né, o pessoal que compartilhou as histórias comigo, inclusive aqui tem episódio de podcast, né, que é história pelo México, né, pelo Rio, várias situações. Mas esse percurso teu eu não sabia. Então, e como que foi então, quando você sai do aeroporto e entra nessa aventura aí? Como que foi o tratamento? É assim, hoje, olhando pra trás, eu achei até as pessoas bem próximas, foi muito legal, por mais que você seja uma mercadoria, entre aspas, tá bom? Você é um número que tá ali, são 15 pessoas, são 20 pessoas, e aí a gente começou, alguém pegou a gente no aeroporto, levou pra um lugar, e Guatemala, até o México, é uma pobreza bem... A gente, tipo assim, você ir, sabe, pro Nordeste do Brasil, porque aqueles lugares bem afastados, você passa aquelas casas bem... Você passava Cara, mesmo assim na zona rural, total, em é só zona vilarejos, rural, cidades só pequenas, isso. só zona rural. Só isso, porque você não pode. Você tá ilegal. Você tem que passar onde não tem fiscalização, Exato, então não vai tem pelos... polícia. E o que que acontece? Isso é um negócio, isso. Isso é uma empresa que faz isso. Então eles pegam você e vão te levando. Aí para em tal lugar. Pra você ter noção, assim, a primeira viagem que nós fizemos de caminhão, Paulo de Arara. Eu costumo dizer para os franceses que dentro de todas as viagens, nós fizemos, são 4.100 quilômetros, como eu te falei. Nossa. São muitas horas de transporte. Acho que foram só 8 horas de ônibus. O resto é tudo caminhonete. Esse período lá carro. era frio, calor, como que era? Não, é um lugar Eles tropical. também davam alimentação lugar normal? Tropical, sim. Não é normal, não, tá bom? Não é bem normal, não. Tipo, come-se muita tortilha. Enfim, tem um negócio básico ali. Então você sai de um lugar, de um estado, sai de um estado, chega no outro estado, você para ali, tem aquele monte de colchão, todo mundo deita, vai chegando gente. E não é só a gente, são várias equipes, são várias pessoas. E tem lugares então que se encontram ali, né? Tem um lugar aqui, a gente já deu um subinho, Durango. E aí eu acabei lendo muito isso, eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Durante o processo, a Tata, ela tinha um caderninho e ela anotando, tal dia nós chegamos em tal lugar, tal dia nós fizemos isso. Nós temos muita coisa. Esse relato tá no livro aqui? Sim, tudo que eu tô te falando tá aqui. A Tata que ficava lá anotando ela marcava. E vocês trouxeram então pra cá pro livro. E eu tenho uma memória, assim, muito boa, assim. Eu me lembro de lugares onde eu estava. Eu me lembro... Teve um lugar que a gente tomou banho, depois de não sei quantos dias que a gente conseguiu tomar banho, eu me lembro do local, eu me lembro do banheiro. Caramba, isso tem 18 anos, né, cara? Sim. 18 anos atrás. Eu me lembro, assim, de coisas, assim... eu me lembro de coisas, assim... Eu me lembro de um buraco que a gente se enfiou no deserto. Eu me lembro disso, sabe? Mas por que esse buraco? Foi pra se esconder de alguma situação? O que é que tava acontecendo nesse momento aí? Vamos já entrar ali? Porque é assim, fizemos todo esse percurso, foi bem difícil. Tinha hora que a gente... Teve uma hora, isso aqui é bem legal, vendo daqui, tá? De onde eu estou vendo agora. Você não quer passar novamente não, né? Mas assim, não, foi legal, mas não quero ir de novo não, tá? Nós chegamos num local, parou a nossa caminhonete, o caminhãozinho que a gente tava, parou. Desçam aqui, aí descemos umas florestas, assim. Quando eu falo floresta, é tudo mato, assim, fechado e tal. Paramos, sentamos num lugar e ficamos esperando. Espera, todo mundo quietinho, você não pode falar alto. Você sabe que você tá, né? Você é um clandestino. É verdade. Então você tá ali todo mundo quietinho, sentado, abaixado a cabeça, conversa baixinho, eu e ela, sempre cochichando um com o outro. Cara, daqui a pouco começou a chegar pessoas, encostar pessoas, aí parou uma carreta. Mas essa carreta americana, sabe? Grandona mesmo. Quando ela para, aí a gente entendeu. Começou a entrar todo mundo lá dentro. Na carreta? Na carga, na parte de trás. Começou a entrar todo mundo. Entrou, foi entrando, meu irmão. É uma carreta muito grande.
Foi entrando. Teve um momento lá que a Tata falou assim, um casal começou, tem que ir aí? Aí a mulher falou, não vai. Aí a Tata falou assim, Cleiton, eu também não vou entrar aí não. Eu falei, Tata, a gente já tá aqui, isso é lá no meio, mais ou menos, lá no meio do México. México é grande. Tá no meio do México, mais Já ou tinha menos. passado um processo difícil já Já tava meio, sabe, Aham. você já vai, a sua mente já vai te, olha, já tínhamos passado por várias dificuldades. Eu tô pulando tudo, mas Já vai acostumando ali com o processo, e sabe que a qualquer momento pode vir uma surpresa não tão boa. mais ou menos. É que você acha que dali não tem como ficar pior. Aham. E tem. Fica. Você entende? E tem. Você fica sempre na expectativa, Isso, quando não, vai chegar a pô, parte já tá boa, aqui, quando é que já- eu vou ver o horizonte? Exatamente, que eu você tá espero? nessa. Esse é o seu objetivo, Aham. esse é o que você quer fazer. E aí, eu sei que a gente começou a entrar, eu consegui, né? Falei, não, amor, vai dar certo, vamos entrar, tá tudo bem, calma. Eu lembro que teve um momento de tensão um pouco mais aflorada, muito influenciado, de repente, por esse casal que não foi, inclusive eles não foram, Nossa. e a gente entrou na carreta. Se você tirar o pé do lugar, você não coloca de novo. Dentro da carreta. É. Nossa, É sardinha, cara, é sardinha. loucura. E aí começou a rodar. São 12 horas em pé. Rodou, parava, todo mundo caía. Aí você ia levantando. Aí E gente faz nisso xixi na ninguém roupa. vê nada lá fora, Ah, não. tudo É, o carreta tá transportando. fechado. Uma carreta tá transportando coisa indo por lá, sei lá, pra Huehuetenango, que é Aham. uma das cidades que ela passa. Tá indo pra lá, pra esse lugar. E lá dentro, Loucura, mano. vambora. Aí gente faz xixi, gente vomita, gente desmaia. 12 horas, Acontece não tudo. para nada. Acontece tudo lá dentro. Que loucura. Eu tenho umas. Já imaginou isso aí? Eu tenho umas, às vezes, eu tenho umas sensações bem estranhas desse meu trajeto. E tiveram momentos que eu senti muito medo. 2 momentos. Muito medo, que eu fiquei muito apavorado, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito controlada, sabe? Eu nunca tive uma raiva de alguém, eu nunca quis bater em alguém ao ponto de eu ficar com raiva ao ponto de bater alguém. Mas lá eu senti o tal do medo muito forte, assim. Existiram 2 momentos bem complicados pra mim. Eu cito no livro, a ideia era sempre passar essa emoção para as pessoas, era passar aquilo que eu tinha sentido, aquilo que tínhamos os dois sentido, e aí nessa carreta foi estranho, mas não foi assim. Enfim, e aí nós chegamos em Altar Sonora, que é a fronteira com os Estados Unidos. Hoje eu tenho todo esse conhecimento que eu tô te passando agora, desses lugares e nomes, porque depois, quando eu fui começar a escrever esse livro, eu comecei a pesquisar, eu comecei a olhar, eu recebi muito mais informações, porque a fronteira ela é imensa, e são vários pontos de passagem. Por exemplo, tem um nome que é muito famoso, chama-se Tijuana. Você já ouviu falar em algum Tijuana momento? é famoso, né? Tem filmes, tem Sim. muitas coisas que retratam sobre Tijuana. Porque Tijuana é o ponto mais fácil de se passar. Criaram um túnel. Então você passa por baixo de um túnel. Eu que perguntar, como você foi pelo rio, pelo muro, pelo túnel, então Não, lá foi um túnel. Eu Não conheço passou? Tijuana porque depois eu tive essas Tá. informações. Mas nós chegamos num local, tem a foto do local onde nós chegamos. Assim, porque eu sabia mais ou menos onde a gente estava, onde a gente saiu. Então nós chegamos naquele local e dali apareceram os coiotes. Quando fala coiote, o que vem na sua cabeça? Cara, como eu assisti aquela novela América, que passou na Globo, nessa nossa, época era menino, mas coiote, sei lá, pra mim, que é uma coisa, e é ilegal, né, mas é uma coisa que dá medo. O cara que vem armado, o cara que vai levar alguém, como você falou, que leva pessoas parecendo que é uma mercadoria, e porque eles foram contratados para te encaminhar, né, pegar você em um ponto e levar a outro. Então eu acho que é bem isso. Coyote é um menino de 13 anos, meu irmão. Pera aí, um menino de 13 anos? Porque achei na novela passava aqueles cowboys, né? Os homens de chapéu, tudo mal encarado, armado, aquela coisa. O nosso, teu foi pessoalmente... Digamos assim, não foi... O coiote era um guia, um menino de 13 anos. Você conhece o termo caiçara? Caiçara É aquela molecada que nasce ali na praia. Sim. E conhece toda aquela região da praia, e conhece tudo ali. Sim. É um guia, né? Aquele que conhece a região. Coiote, ele é um moleque, um jovem que nasceu naquela região e conhece todas aquelas passagens, já passou várias vezes por ali. Esse negócio de passagem para os Estados Unidos, isso é velho, isso é uma coisa muito grande. Mas peraí, mas então todos os coiotes são esses meninos? Ou não? Do que eu conversei depois das informações que eu tive, quase sempre são meninos. Por quê? Porque você pega uma criança, ela não pode ficar presa. 18 anos.
Olha aí. É tipo o tráfico do Rio de Janeiro. Por que alicia-se crianças para o tráfico? Porque elas não são presas. O máximo é mandar para um tal lugar. Rapidinho ela tá de volta. Os responsáveis ficam de longe, só Claro. observando. Total. Eles só mandam E ele recebendo já a sabe. recompensa dele. Sim, ele já sabe. Ele faz parte daquilo. Ele cresceu naquilo. Olha aí. Ele é daquilo. Aí, essa eu não sabia. É. E aí a gente começou a andar. Só que a ideia é o seguinte: você anda, você vai ver que tem uma montanha aqui, ó, no livro. Você vai andar e você vai andar. E quando você chegar na tal montanha, vai ter lá um caminhão que vai te levar até Phoenix, que é também no Arizona. E de Phoenix, aí tem outro carro que vai te levar até o seu ponto de encontro com as pessoas que você estão esperando por lá. Olha. E aí esse menino começa a andar com a gente. São 15 pessoas, não pode ser muito. 15 pessoas ali. Pra não chamar atenção também, né? Exato. Tem que ter muito desse cuidado. É. Aqui na capa do livro, né? Dá pra ver que tem um galão de água e uma mochila pequena. Eu É ia te isso perguntar, aí. o que é que se leva? É isso mesmo? É Não pode isso. levar mais nada. Porque você falou da isso. questão do alimento, né? Tem É. que ser coisa reduzida, pra não levar muita coisa, pra não chamar atenção. É total isso E é aí. isso. Tem uma roupa branca dentro e uma roupa preta. Uma camiseta branca e uma camiseta preta. De dia, branco. À noite, preto. Olha que loucura, cara. Então tem até essa estratégia aí Sim, também. um galãozinho, Um galãozinho de água. mochila preta e você começa a andar. Normalmente, de dia você não anda. Porque são 44 graus. Deserto. Secão. Nossa. Batendo ali, deve ser uma sensação térmica, ela é elevadíssima. Pronto, então chegou lá? Chegou Aonde? lá nos Estados Unidos? Sim, a gente entrou, Aí já- começou a andar com ele. Começou a dar com ele, mas ainda não encontrou com o teu amigo lá, que tava te esperando lá ainda não. Não, mas meu amigo tá no Mississippi, cara. Nossa! Bom, chegamos, começamos a andar em direção a essa montanha. Segunda noite, andando no meio da noite, meia-noite e pouquinho, aparece polícia, Meu Deus. helicóptero, cavalo, moto e carro. Mas isso já dentro dos Já Estados era Unidos. Estados Unidos. Já dentro. Essas vezes. Só podem Aham. chegar, pegar se tiver Só dentro, tiver dentro do território americano. Sim. E aí, Presos. mais ou menos. Ainda não. Ainda não. É. E aí, cara, todo mundo correu. O pior momento que eu te falei, o pior momento aconteceu ali, quando tem todo o barulho, aparece tudo, e eu pisquei meu olho. A Tata tava, tipo, 3 pessoas na minha frente, assim, 4 pessoas, sei lá, na minha frente. Que era a filha indiana, Aham. e ela era a primeira das mulheres. Mas é assim, ó, a gente tá passando tudo, mas já tinha um sofrimento muito grande, porque são 30 dias pra sair da Guatemala e chegar no México. 30 dias. Caramba, isso que eu ia te perguntar, mas eu ia deixar pro final. Esse período durou quanto tempo? São 30 dias. Ou seja, nesse dia aí onde apareceu lá a polícia, tudo, você já tinha quantos dias que tava nesse percurso 30 todo? dias. 30 dias já ali? 30 dias. Caramba, cara, isso é loucura. Quase 30, 29, 30 dias, pode colocar ali 30 dias. Porque tem... E aí, o que acontece? Quando eu olho pra frente, que vem polícia, primeira reação, cadê minha mulher? Quando eu pisco o meu olho, meu irmão, ela não tá ali. Nossa. Cara, eu não sei te... Isso porque você falou que era filha indiana, então É? as mulheres iam Tá separadas na dos frente. homens. Isso, as mulheres na frente, os homens atrás. Daqui a pouco, quando eu pisco, não tá ela ali. Caramba. E aí todo mundo corre, eu olho, tá vazio na minha frente, minha mulher não tá ali, o que eu vou fazer? Isso, eu tô falando pra você, são segundos, mas eles eram muito grandes naquela hora. Eles eram horas. A aflição que veio dentro de mim, porque eu perdi ela. Eu não tô num lugar... eu tô no deserto, cara. São 400 quilômetros de um lugar até o outro, 400 quilômetros. Você a pé. perde total noção de tempo, de tudo ali. Você tá vivendo o agora. Nossa, foi assim, isso foi um dos momentos mais difíceis pra mim. E aí ela, quando eu olhei pra baixo, ela tava tentando procurar o óculos dela. Ela usa óculos também. Ela tá tentando procurar o óculos dela. Olha. Isso, no deserto à noite, é muito claro. Porque a lua, você não tem nada ali. É uma claridade incrível. É bonito de se ver o deserto à noite. E aí tinha uma espécie de árvore, um cacto. E eu meio que puxei ela pra ali, ela ficou sentadinha no meu pé. Eu não corri. Eu não tive... Quer dizer, ajudou ela a ter abaixado, que aí eu não corri. Que eu não poderia correr sem ela. E não sabia se ela tinha corrido ou não. Nisso eu vi que tinha uma espécie de cactus, uma árvore grande atrás da gente. E eu vi a sombra no chão. E ali eu percebi. Então eu encostei nesse lugar, fiquei aqui e ela aqui. E eu vi o Carlos e o Otto, outras 2 pessoas que estavam com a gente correndo. Eu falei, abaixa aqui. E mandei eles ficarem certinho na sombra da árvore.
Isso tinha quantas pessoas nesse grupo, nesse 15 momento? pessoas. 15 pessoas. Só que você vai entender depois no livro que saem vários grupos, porque depois nós encontramos outras pessoas perdidas no deserto, de outros grupos. Lembra dessa carreta de 200 pessoas? Sim. Essa carreta distribuiu lá e separou de grupos. A carreta inteira chegou lá, mas agora para ir com... Cada um ia com o seu coiote. Exatamente isso. Que E loucura, foi, cara, mano. aí encontrei ela. Nisso, a gente sempre perguntava pro guia onde é que nós estávamos indo. Qual que é a montanha, qual que é o lugar. E ele sempre mostrava, tá ali. Só que uma montanha vista de longe, ela é pequenininha. Nunca chegava. E aí a gente começou, então beleza. Aí, assim, ó, isso é meia-noite, quando aconteceu o estouro. 6 da manhã que eu comecei a ver o sol nascer, aí que a gente conseguiu sentar, ver que não tinha ninguém, respirar, adrenalina mil. Eu fiquei em pé da meia-noite até as 6 da manhã, quando o sol começou a levantar. Mas e o que aconteceu com a polícia que apareceu lá e tudo? Saiu correndo atrás de todo mundo e pegou todo mundo. Pegou todos quase, eu acho. E vocês? Não. Pegou vocês? Não. Por isso que eu te falei, eu tive o resto ficar parado. Todo mundo correu junto, a polícia vai atrás deles. Eu fiquei parado aqui, ninguém vai voltar aqui onde eles estavam. Você ficou no local, então. Fiquei lá, quietinho. E o teu Ela amigo sentou, também. Também, essas duas pessoas sentaram na frente da Tata, ela sentou nos meus pés. Véio. E aí ficamos ali. Aí eu sabia mais ou menos onde que tinha que ir. Você falou sobre o galão. Naquele desespero, todo mundo joga o galão pra fora. O galão cai e isso, eles pegam e não tem mais água. E a gente começou a andar. E aí nós andamos pra chegar nessa montanha 3 dias e 2 noites. Meu Deus do céu. Você falou da montanha, né? Que vê pequenininho. A montanha você olha assim e fica parecendo que tá perto, mas você pra chegar lá. Anda muito. São 3 dias e 2 noites. Cara, sem água. Então, aí já sem tinha comida. Aí já tinha um pouquinho de água, só tinha um pouquinho. E eu sempre tive essa coisa da liderança comigo. E não é que eu nasci com ela, faz parte de mim. Não teve nenhum treinamento pra isso, não. É algo que é teu. Isso é meu. E aí eu comecei, peraí, a gente tem um pouquinho de água. Aí tinha o Carlos, molha aqui a língua e deixa. Otto, molha aqui a sua língua e entrega. Tata, bebe um pouquinho. Eu podia falar em português pra ela. Bebe um pouquinho, mas não bebe muito. E aí a gente começou, cara. Caramba, velho. Tem um livro, isso vai sair uma série. Mas eu tô te pulando muitos detalhes. Porque não dá pra contar tudo, assim, né? Não. Mas, claro, você pode ler o livro por inteiro. Eu vou ler, tá? Já ganhei aqui o meu livro, ele vai assinar daqui a pouquinho. E, claro, eu vou ler essa aventura, cara. Tenho que ler, tenho que viver essa história aí por vocês. Eu não quero viver lá no deserto, mas vou viver por vocês. Eu sentir por vocês. E aí a gente começa a andar, chega nessa montanha e aí bate aquele desespero que não tem nada lá. Nossa, é óbvio, mano. Não tem nada. Cara, e uma montanha é alto, meu irmão. É alto, assim, deu... a gente chegou à tardezinha, chegou no almoço à tarde, eu falo pra você por hora. Tem um detalhe muito bacana, cara, assim, que eu gosto de falar para as pessoas. Dia 29 de maio, nós estávamos perdidos no deserto. Eu lembrei a Tata, hoje é seu aniversário, minha querida, parabéns. 29 de maio, você lembrou que era o seu aniversário. É o aniversário dela. O aniversário da Tata. E você parabenizou então a Tata lá no deserto, mas você não tinha calendário, não tinha nada. Ela já teve um dos aniversários mais exóticos, estranhos que uma pessoa possa ter. Velho. O pé dela, cara. Surreal isso. Não tinha uma bolha. A sola não tinha uma bolha. Era tudo bolha. Calcanhar, assim, sabe quando fica na carne, aquele negócio vermelho? O pé virou uma bolha, na verdade, inteiro. Sim. Eu até brinco, assim, a gente fala sobre isso, eu sou filho de andarilho, então eu podia andar, eu não tinha nada. Já estava acostumado. Mas já. A mim, cara, são outras. Nós dois fomos criados em. Exatamente assim. Não, mas isso é pra qualquer pessoa lá. Isso é uma coisa dura. E aí, pra ela foi. Mas tem uma coisa que eu também tenho que notificar aqui, assim. Eu faria. Você falou se eu faria isso de novo? Eu faria. Com ela eu faria. Com outras pessoas eu não sei. Porque você só. Como você falou, o caminho do sal. Eu passei com ela. Eu sei que ela pode passar. Olha aí. Você tá entendendo? Isso é bom, isso é sensacional, cara. Mas, em si, valeu a pena a chegada lá? Como que foi a tua chegada depois dessa montanha, cara? Porque a gente tá na montanha aqui, eu tô em desespero já, olhando pra montanha, olhando... Dizendo, eu tô vendo você lá na montanha procurando ver se vê uma casa, uma estrada, um carro, alguma coisa. E aí não vi nada, cara. Desesperador, né? Porque a tua esperança de chegar na montanha e ter alguém, ter algum ponto, ter alguma coisa, e chegou lá nada. Não vê nada, você não vê nada.
Aí eu subi na montanha, ela ficou numa parte, a gente ficou, numa montanha tem vários, né, etapas, vamos dizer assim, ela ficou numa parte ali esperando com o Carlos Otis, e aí nos encontramos outras pessoas de outro grupo também, que aconteceu a mesma coisa com eles durante a noite. E aí vocês vão pra onde? Aí um deles falou assim, ó, a gente vai pra Fênix, que é pra aquele lado ali. E aí eu subi nessa montanha, fiquei lá um tempinho, e ali foi o momento que eu tentei conversar com o que nós chamamos de Deus. Tentei argumentar com ele. Falei assim, eu acreditei em você a minha vida inteira. Eu só acredito em você, inclusive. Mas agora eu preciso que você me ajude. Não é possível que a gente tá aqui, que a gente vai morrer aqui. Porque assim, quando a gente fala morrer, eu não tô dramatizando. É que nesse caminho lá, subi nessa montanha e eu vi uma pessoa morta ali. Num saco. Cara, é 40 e poucos graus. Você se perdeu ali. Se você fechar o seu olho da minha volta, se você não tiver qualquer referência, você não sabe onde você tá. Então nós encontramos pessoas indo por um lugar, indo pro México, achando que tava indo pros Estados Unidos. Caramba. Perdidaço. Tava voltando. Sim. É incrível isso. É uma coisa de doido, assim. E aí, nessa subida da montanha, foi começando a escurecer. Aí, à tardezinha, sabe quando dá aquele... O sol começa a se pôr lá no horizonte? Assim? E fica só o clarão lá. Não, mas amarelo. Eu vi algumas luzes cintilando. Hoje eu consigo entender nitidamente o que significa cintilar. Porque eu vi lá, sabe, só os brilhinhos assim, longe assim, no horizonte. Só aquela coisinha assim. Aí deu aquela animada em mim, eu desci. Chamei ela e falei, amor, eu vi uma cidade. Existe a luz no fim do túnel, mas só que ele viu uma luz no fundo da montanha. Mais ou menos. E aí eu falei pra ela, vamos descer. A gente desce. Nessa hora aí deu um gás, deu uma energia, né, cara? Sim, mas você psicologicamente tava mal, né? Quebradaço, assim, quebradaço. Corpo, o psicólogo abalado, ela tinha sofrido bastante no trajeto. E aí a gente começou a andar e anda, vamos descer e começamos a andar. Nessas andadas, para chegar nessa cidade, foram 3 dias e 2 noites. Caramba. E a gente chega numa cidade. Que loucura. Nisso aconteceram várias coisas, tá? Eu saí pulando nesse projeto. Mas pelo menos, graças a Deus, chegou na cidade, cara. E que cidade era essa que vocês encontraram na cidade? Fala pra mim que eu já tô aqui em desespero. Chegamos em Tucson, no Arizona. E aí a gente chegou, cara, passou a polícia, preso. Entrou na cidade e a polícia já foi logo... Só nós 3. As boas-vindas foi com a polícia. Só nós 3, nós 4, desculpa. Chegamos e na hora a gente viu um carro ali e tal e... Polícia, opa, parado, por favor, extremamente educados. Tá aqui, ó, pra você ver, ó. Isso aí foi o jeito que nós fomos pegos. Tá aqui, ó, essa aqui é a foto. Olha, do dia. Isso aqui é você? Obrigado. Isso aqui é você, cara? Isso aí sou eu. Olha o spoiler aqui, ó. A gente tá dando tanto spoiler desse livro aqui, viu? Rapaz, mas tá me dando já uma vontade de ler. Mas olha aí, olha a situação. Na foto não dá pra você ver direito, não, mas adquira o livro, você vai ver de perto, tá bom? Porque que loucura. Então aqui foi logo pro paredão pra tirar foto. Já vai, você vai pra uma delegacia. Da delegacia depois mandaram a gente pra um presídio. Pegaram, a bolsinha lá, vocês carregavam documentos, né? Você dava com documentos ou não? Não. E aí isso é a minha preocupação, né? Chegar agora no país, não tem documento, tem lá, como que foi isso, então? Ai, cara, você não tem documento, você já... Não, eu vou deixar aqui, você vai ler isso aqui. Senão não fala o livro inteiro não, né? Eu tinha passaporte, mas sabe que nós brasileiros, eu deixo muito claro isso no livro, tá bom? Vários momentos em que a brasilidade nos ajudou muito. Você tá entendendo? Jeitinho brasileiro? Não é o jeitinho brasileiro. Foi que você ajuda a brasilidade. É ser a gente, explica isso muito, em vários lugares. O brasileiro é comunicativo, o brasileiro sempre, né? O brasileiro é muito bem visto em qualquer lugar do mundo. Uhum. Aqui em Portugal, quando eu cheguei, tá, nessa época era diferente, não é o tanto de brasileiro que nós temos aqui. Inclusive, a gente conversa bastante sobre isso. Uhum. Então, sempre foi muito bem visto a nossa simpatia, a nossa alegria, o nosso jeito de tratar as coisas, muito e mediante as nossas dificuldades. Nós somos bons, entre aspas, porque é tudo difícil pra gente. Verdade. Você tá entendendo? Porque o brasileiro, ele já nasce, no brasileiro não nasce, estreia, né? Então já é uma faculdade de vida, né? Então você já vem, já passando já os apuros na vida real, então quando chega em qualquer lugar,
já tem um pouco de expertise para poder sobressair em algumas situações. Eu gosto muito da palavra resiliência. Quanto mais dificuldades, maior a sua resiliência. Mais forte certo? você fica. E quando você consegue sair dela, é óbvio, né? Mas aí eu fui entendendo, nesses 20 anos aqui fora, que nós temos muitas coisas positivas, maravilhosas. Sim. E não é só nessa aventura, não é só lá na França. Aqui em Portugal, pra mim também foi muito bacana. Eu vivi aqui. Pra mim, isso aqui, cara, foi um aprendizado. E você viveu 2 anos aqui, né? Não. Chegou em 2025. 2005, fui ter toda essa aventura, preso. E aí voltamos pro Brasil deportados e eu voltei pra cá. Ah, caramba. Espera aí, que eu quero saber como foi a tua vida e tua experiência lá nos Estados Unidos. Você foi preso e logo em seguida já foi deportado, então não? Não, né, logo ficou não. Ficou um tempo? 30 dias. Ficou 30 dias, mas preso. 30 dias ficou preso. Preso. Não prisão. Prisão. Prisão mesmo. Não é delegacia. Não é esperando ali alguma coisa, não, é prisão. E a prisão nos portão que abre, fecha. Prisão nos Estados Unidos é aquele que amarra os pés, a mão, a cintura. Como é que é isso, cara? Que loucura, isso aí. Irmão. E fomos deportados os dois, só que nisso, esses 30 dias, eu conto muitas aventuras que aconteceram dentro da prisão. Como eu consegui enviar carta pra Tata. A gente trocou, 7 cartas, cara, nesse período lá. Trocamos carta. Esse período até chegar lá na cidade que vocês ficaram presos, você falou num período que chegou, tinha 30 dias. Pra chegar o dia de ficar preso, mais quantos dias? Tipo no deserto. O deserto passou mais de 30 dias. Não. O 30 dias é você sair da Guatemala. Você sai da Guatemala e você vai até Altar Sonora, que é a fronteira. Deu 30 dias. Aí, essa parte do deserto, nós ficamos, para atravessar esse deserto, nós ficamos 3 dias. Vamos colocar aí 4 dias. 4 dias. Pra atravessar. No 5º dia, presos. E aí você conta mais 30 dias. Mais 30 dias na preso prisão. E conversando com a Tata só por carta. Caramba, velho. Mas, enfim, tem muita coisa pra entender o que aconteceu. Como que eu consigo mandar carta pra ela sem saber onde ela tava. Como que eu consigo me comunicar com a minha família. Tem tudo um porquê. Nisso que eu te falei da brasilidade. Sim, isso. Você falava inglês? Não. Eu consigo, assim, sabe, soltar algumas palavras, mas era tipo... Uma palavra em inglês, 2 em espanhol e 7 em português. E lá no presídio, então, tinha alguém que falava português? Não. O que é que você usou de... Não, eu fico curioso eu agora dessa parte aí. Eu sempre fui muito curioso, assim. Eu sempre fui muito comunicativo, sempre esteve comigo isso. Então eu chegava, excuse me, I don't speak very English, e aí começava a tentar ali desenrolar alguma coisa. Cara, você vai ler aqui que eu consegui muitas coisas por causa dessa nossa brasilidade. É claro que é a minha, mas eu me vejo, né, eu sou um brasileiro, então eu consigo enxergar essa nossa facilidade. A Tata já teve um pouco mais de dificuldade onde ela estava, é diferente, é uma pessoa mais tímida, toda a situação, tudo que envolveu ela, então assim, pra mim foi outro lugar que teve momentos legais lá dentro, porque eu conseguia me enxergar, assim, porque o que é preso, só pra você ter noção, sabe a tal da frase, ver o sol nascer quadrado? Isso, no livro eu escrevo, assim, você só entende o poder, você só entende o que significa a palavra liberdade quando você é privado da mesma. Caramba. Você não sabe o que é liberdade, quando é privado dela, aí você entende o que é. Eu, uma entrevista com o Eike Batista falou, né, ele disse que estava na prisão e saía para tomar um sol e via, né, o urubu passando por cima, ele disse que sentia inveja de um urubu que estava livre lá em cima, então é loucura. Você vai ver que tem pontos aqui que quando eu chego, eu achei estranho algumas frases, tipo, não, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, não vale a pena tirar a sua vida. Eu falei, nossa, que estranho essas palavras aqui, uns cartazes em espanhol, em inglês. E aí quando eu deitei a primeira noite, eu entendi isso aí. Porque isso era real, era real lá. Claro, aí a lágrima sai, assim, sem você entender o porquê ela tá saindo. E lá dentro tá te amassando. E eu tinha um outro problema. Porque assim, eu não sabia onde a Tata estava. Eu sabia que ela estava bem, mas eu não sabia onde ela estava. E outro pior, você tinha informação do que iria acontecer com vocês? Zero. Quanto tempo, se vocês iam ser deportados, se ia ser condenado? Tava preso lá no presídio, mas não teve julgamento, não teve nada. Tava preso lá e não sabia quando nem como. Como eu te falei, eu pergunto todo o tempo. Quero saber, e aí? Não sei, I don't know, não sei. Não sei. E não podia entrar em contato com ninguém, com advogado, nem depois, com ninguém? Sim, depois sim. Mas por quanto tempo? Eu fiquei, foi rápido, assim, foi um dia só, eu já tinha contato já consegui ligar, já conseguia, mas é por essa facilidade da minha comunicação. Porque eu conheci gente lá que ficou lá não sei quantos dias, não conseguiu falar com ninguém. Mas é porque eu fiquei muito preocupado com ela, eu quero saber, só vou embora quando vocês me falaram onde já tá, e só vou embora com ela.
Entende? Bom, não vou falar, mas você vai ler. Cara, vamos sair dessa prisão aí. Vamos sair dessa prisão aí, pelo amor de Deus. Mas me diz, quanto tempo durou então pra vocês saírem de lá então? 30 dias. 30 dias, cara. 30 dias preso 30 lá. dias parece que é pouco, tá? Não. 30 Não, mas dias. é que a gente tá falando... 30 dias você fazendo qualquer coisa. Ó, a gente sai de férias, passar uma semana, 15 dias é cansativo, imagina você passar 30 dias é exausto. E 30 dias preso num presídio, num país onde você não tem contatos ali com tua família, com ninguém, não sabe o que é que vai acontecer, quanto tempo vai ficar ali. Imagina, eu acho que é uma eternidade, cara. É tempo, assim, é complicado. E lá, o que nós tínhamos lá? Lá não era uma prisão, entre aspas, normal. Lá era uma prisão onde todas as pessoas que tinham cumprido pena nos Estados Unidos ou iriam ser deportados, estavam ali esperando essa deportação. Então eu conheci gente de Cuba, conheci gente de El Salvador, conheci gente de, cara, de todos os lugares do mundo, Argélia, conheci gente da China, conheci gente da República Dominicana, Europa do Leste. Várias nacionalidades que estavam na mesma situação. Foram pegos na mesma situação. Mas pouquíssimos que estavam na minha situação, que foi pego no trajeto. Tipo, tinha um cara do El Salvador, desculpa, o cara do México, eu até cito um livro, foi pego um caminhão de maconha nos Estados Unidos. Nossa, isso aí. Ele tinha sido preso 10 anos lá, e estava esperando há 6 anos nessa prisão para ser deportado. E aí eu conto um pouquinho da experiência que eu tive com ele, a conversa, os papos. Que loucura, cara. Pronto, saiu do presídio, como foi então agora? Deportação, o que aconteceu? Você não sai do presídio, você vai direto pro aeroporto. Te colocam dentro do avião, a polícia, e você chega no Brasil. Desse jeito. Acabou. Tem alguns detalhes aí que depois você vai ver, você vai ler, vai rir. Passou todo esse sufoco aí de quê? Mais de 65 dias, talvez? 65 dias. 60 dias. E você voltou. Voltamos pro Brasil. De onde começou tudo de novo, voltou pro Brasil. Só que tem uma parte muito importante na minha história. A gente foi pra lá, eu tava num processo de pegar a minha residência. Aqui em Portugal. Aqui em Portugal. E aí, nessa época, a gente tinha que sair do país para pegar residência. Sabe que essa história de residência, ela muda muito em vários... porque agora é diferente. Agora, se você sair, não pega. Não, mas o Estado faz você sair. O Estado fala, você tem que ir fora do país para pegar o carimbo num consulado fora de Portugal. Não podia ser no consulado do Brasil aqui. Tem que ser um consulado português. E aí, arrumamos tudo direitinho. A gente, entre aspas, nós fizemos... de um jeito que, tipo assim, a gente vai pro Brasil, dá a entrada dos documentos e vamos tentar esse negócio lá. Entende? Entendi. E a gente volta, eu ainda tava no processo ainda. Acho que, se não me engano, são até 6 meses pra você pegar. Acho que até hoje é assim ainda. É 6 meses. Você não pode passar de 6 meses fora do espaço Schengen, senão você... E aí fomos lá, pegamos esse documento, deu certo, a gente pega o documento e a gente volta para Portugal. Mas um ponto muito importante assim, na minha vida, eu não tinha mais a grana para voltar para Portugal. Um outro amigo falou, cara, tem meu cartão, pega aqui, vai embora. Olha, mas e no caso você e o Coyote, cara, que você pagou a empresa, cara, lá para levar, pagou 10 mil. Os outros 10 mil não ficou devendo não cobra isso não, porque não, só paga, você paga quando você chega lá e já tá tudo ok. E você vai ver uma coisa muito importante no livro, é como isso funciona. Isso você pagou, você tem o direito de entrar. Pode a gente pegar 10 vezes, você volta lá, que eles vão tentar passar você lá de novo. Que o Juninho, né, que eu tive entrevistando, ele falou sobre isso, e ele paga uma parte, a outra parte, na verdade... É no local. Ele não pagou no local, ele ficou pagando dividido, ele foi trabalhar, mas só que o seguinte, ele falou que lá ele sabia onde ele morava, onde o pai dele morava, a mãe, a família inteira, ele fala, se você não pagar... a tua família lá no Brasil vai pagar. Eu não gosto de usar o termo que é uma máfia, isso, porque não é uma máfia, né? É uma empresa, pessoas estão, entre aspas, né? Estão trabalhando, e eu usei isso. Porque é algo ilegal, né? Então, há ilegalidade nisso aí. Sim. Então, por isso que tem essa coisa que, querendo ou não, é crime. Né? Então, E aí a gente, então, é deportado, e aí voltamos pro Brasil, e aí esse amigo falou, cara... eu te pago passagem, voltei pra Portugal. Caramba, velho, esperando você contar aqui uma história, que chegou lá e encontrou com teu amigo que ia te pagar 5, 10 salários mais do que você ganhava aqui em Portugal, mas você ficou preso 30 dias. Manivaldo. E voltou direto pra aqui, que loucura. Tem uma coisa muito legal nisso tudo, assim. Hoje, 20 anos depois da minha saída do Brasil,
eu consigo entender exatamente por que tudo isso aconteceu. E o que eu fiz com tudo isso que aconteceu. Você tá entendendo? O segredo tá aí. O que é que você vai fazer com as dificuldades que você passa na vida? A vida vai te impor algumas coisas. Isso. Né? O que eu faço com as imposições que ela me traz. E eu digo uma coisa, né? Aquilo que não te mata, te ensina. E eu creio que você não morreu, você aprendeu muito. Mais ou menos, bem por aí. Pois é. Mas é que assim, ó, a gente fala assim, mas como eu vi pessoas mortas lá, como eu vi pessoas perdidas, cara, você vai ver no livro que tem momentos assim, bem chatos, assim, então... eu acho que é difícil, assim, sabe, a gente pensar dessa maneira. Porque outras pessoas não tiveram essa oportunidade. Passaram por isso. E morreram e não deu certo pra elas. E, enfim, a vida, como ela é. E a gente, poxa, a gente trilhou um outro caminho. É óbvio que as coisas não são da melhor maneira possível, mas a gente conseguiu entender o processo e saber se consolar, entender que... E ressignificar tudo isso, Sim. né, cara? Mas então, e aí você veio para Portugal novamente? Aí volto para a mesma empresa, volto para o mesmo patrão e vamos trabalhar e tal. E aí a gente guardou essa história. E deixa o sonho americano de lado. Sim, a gente guarda essa história numa caixinha. Só que aí tem que pagar, né? 10 mil. Esse amigo, o Kleber, ele falou, cara, não precisa pagar. Fica tranquilo. Eu falei, não é assim, cara. Não é assim, é 10 pau, velho. Ele falou, não precisa pagar. Depois eu falei, não, a gente vai pagar sim. Só que eu não tenho condição de pagar pra você. Então a gente, 80 euros por mês. A gente consegue pagar 80 euros. Um financiamento infinito. Isso aí ia ser pra vida inteira. 2008 começou uma crise muito grande em Portugal. Foram começando a cortar os salários, diminuir, muita gente começou a ir embora. Nem só Portugal, foi global, né? Essa crise. Não, mas Portugal foi feio, bem né? Triste, porque um país mais pobre vai sentir muito mais fácil. Verdade. E aí, cara, 2009, finzinho de 2009, apareceu uma proposta. Não, 2009, começo de 2009, apareceu uma proposta. Alguém falou assim, cara, vamos lá pra França. Eu falei, mas fazer o que na França? Não, vamos lá, tem uns trabalhos lá, ferrageiro. E aí o peso da grana, as dificuldades, o salário abaixou muito. Eu cheguei depois aqui em Portugal a ganhar naquela época, 1.200, 1.300 euros. Era bem legal. Era bem bom. 1.200 nessa época aí. Era um bom salário. E aí depois quando caiu pra 500, pro patrão não mandar a gente embora, ele gostava muito do nosso trabalho, ele não gostava de mandar a gente embora, e a empresa dele faliu. Não faliu, mas ficou, sabe, no fiozinho ali, só no... segurando ali mesmo. E aí ele falou, não, eu vou abaixar o salário, mas eu mando vocês embora. E aí apareceu a oportunidade de eu ir pra França. E aí... Isso em 2009. 2009. E é onde você tá até hoje. Aí, Paris. Por isso tem aqui embaixo, né? Tem o título do livro aqui, ó. Clandestinos do Deserto do México ao Recomeço em Paris. Quantos anos temos agora? 15 anos. 15 anos de Paris. E... acabou então a aventura de querer ir para os Estados Unidos, né? Desistiu ou como que é? Não, e hoje você já tem acesso, foi lá, passeio depois? Não, ainda não. Porque acho que tem mais facilidade hoje para quem mora aqui na Europa. Assim, hoje eu creio que você tem já o passaporte, já tem nacionalidade, tudo. Facilita agora para ir para os Estados Unidos. Agora é só querer ir. Mas você não quis ir mais? Não. Só que, assim, ó, a vida, Nivaldo, às vezes a gente não consegue entender enquanto você está vivendo ali, sabe? O tempo foi passando. Eu acabei, sempre fui muito curioso, né? Então, o tempo foi passando e eu acabei me tornando responsável na empresa que eu trabalhava, recebi algumas formações, eu tinha uma vida bem bacana em vista daquele menino que cresceu numa favela em São Paulo. E eu cheguei na França, 4 meses depois eu falava francês. Olha, 4 meses. Cara, mas é porque eu falo muito sobre isso, é porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Mas como aí? Peraí, não conseguia comunicar com as pessoas porque todo mundo falava francês e você França. era obrigado, então... Eu tenho que falar francês, eu vou no lugar, eu quero comprar 2 pães, eu não sei, eu vou ficar só na mímica. Não, isso foi me tirando, e aí sentava, pegava música, começava a traduzir o jornal, e traduzia, ouvia a música, ouvia a televisão, não tava entendendo nada. Mas estava ouvindo aquilo ali. Caramba, isso é sensacional, porque, nossa, velho, eu morei no Timor-Leste vendo muito de menino lá falando inglês, outros falando Bahasa, a língua da Indonésia, outros falando teto, e eu igual analfabeto, dizendo, cara, como é que eu não falo inglês? Eu trabalho em comunicação há 27 anos e eu não... Isso é que eu preciso vencer isso, cara. Você fala que aprendeu em 4 meses, e olha que o pessoal que eu conheço que hoje fala francês diz que é uma língua mais difícil do que o inglês. Cara, francês é difícil. Então, aí você me desafiou agora, cara. Eu preciso aprender o inglês, tá? E depois eu parto para outras. Mas é assim, ó.
Era a minha vontade de falar aquela língua. E aí Você tem uma colocou coisa, como prioridade, sim, né? aí tem uma coisa muito legal. Eu sempre achei a língua bonita. Lembra que eu te falei que eu queria sair do mundo, eu queria conhecer o mundo? Então, quando eu via alguma coisa em francês, eu achava maravilhoso. Eu me lembro, Marivaldo, da imagem de Veneza, muito novo. Aquilo me chamou a atenção. Tinha um filme, Leonardo DiCaprio com não sei quem, eles correndo no teto de Veneza. Eu falei, gente, isso aí deve ser Outro mundo, possível, de fato. como assim? Então, essas coisas ficaram alimentadas dentro de mim. E aí, quando eu cheguei aqui na França, eu fui com uma empresa portuguesa, tá? Nós fomos prestar serviços na França. Aí, quando eu chego lá, e aí a empresa, ela presta serviço, mas ali é a França. Então, eu me lembro do tipo, ô, brasileiro, pede ele pro cara baixar a grua. E aí, pega o rádio, né? Um rádio amador, aquelas gruas altas, enormes. Como que a gente fala pro cara? E aí, como eu consegui me virar no inglês, Mister, please, down. Ele descer, up, sobe, right, left. E aí eu ia me comunicando. Isso me ajudou bastante também aqui. Até o momento em que uma vez eu tive que levar um pessoal que deu um acidente no nosso trabalho, nessa região. Mas eu não cheguei direto em Paris, tá? Eu acabei esquecendo de falar, eu fiz a França quase toda com essa empresa portuguesa. A gente ficava 2 meses num lugar, 2 meses em outro, 2 meses em outro. E a gente rodou bastante a França. Quanto tempo trabalhou com eles lá? 1 ano praticamente. 1 ano só. 1 ano com essa empresa portuguesa. Quando deu 1 ano, a empresa francesa que pedia essa prestação de serviço falou pra mim, você trabalha com a gente. Aí eu já consegui me comunicar, Ou seja, no caso você foi pra lá com empresa portuguesa, mas você já estava planejando já de ficar pra lá. Não, a ideia era só pagar essa coisa, lá. Conseguir um pouquinho de dinheiro e voltar. E é tanto que a Tata estava aqui em Portugal. A Tata permaneceu aqui em Portugal. Eu fazia 4 meses na França, 15 dias aqui. Às vezes ficava 3 meses, quando dava um feriado prolongado a gente vinha pra cá. Fiquei nessa coisa. Aí chegou, quase deu 1 ano praticamente lá, 1 ano e quase, não, deu mais de 1 ano. Aí a empresa francesa falou pra mim, olha, Cleiton, a gente gostaria que você trabalhasse pra gente. Aí efetivou você, então, e você permaneceu lá. Aí fiquei. Pô, que legal, cara. Aí fiquei. E aí pronto, até hoje. Até hoje, que eu digo, não na empresa, mas em Paris. Não, aí minha vida agora tá ali. Meus filhos nasceram lá, nós temos 3 filhos. 3 filhos. A gente... no livro, ela não para só nessa aventura nos Estados Unidos. Eu entendi que o que me trouxe pra França faz parte disso aqui. Porque eu tinha que pagar isso. E aí na França, a gente passou por outras situações, tiveram outras dificuldades. Minha mulher consegue criar uma empresa e também você vai entender que a gente... Quanto mais você conhece a história de uma pessoa, mais você vai entender os porquês dela. Tá entendendo? Então ela criou uma empresa porque a gente teve um problema muito grande também, algo mais sentimental, e para ela não ficar ali no fundo do poço, ela criou alguma coisa a partir disso, e hoje, puxa, tem um nome muito bem visto lá, sabe? Foi desenvolvendo, foi criando essa história, e muitas vezes a gente entender o porquê. E eu, nas obras, era o responsável, ganhei algumas formações da empresa. Pra você ter noção, uma empresa me pagaram até um curso de francês para eu melhorar o francês. A empresa pagou isso para mim. Olha, cara, que sensacional. A gente paga para você melhorar. Aí fiz um tempinho e aprende-se mais no dia a dia lá com eles e tal, do que de repente até um curso e tal, que é uma coisa mais... eu conheço alguns amigos que falam que é na prática mesmo, no convívio. É mais rápido. É mais rápido. Você tá entendendo? Sim, é mais rápido. É claro que vão ter os erros e tudo isso, mas ali no convívio no dia a dia, cara, se tiver vontade mesmo, é óbvio que não é só vontade, mas disciplina, querer saber. Sim. Eu falo para as pessoas, você sabe, a gente já falou sobre isso, eu tenho meu podcast, então às vezes a pessoa fala assim, aqui é ruim por causa da língua, isso e tal. Pra mim... É isso que eu ia te perguntar sobre o teu podcast. Você tem um podcast lá em Paris e teus entrevistados lá. Tem alguns que são brasileiros, mas claro, outros são nativos lá também. E a gente começou a falar com os franceses. Mas a grande maioria das entrevistas lá são em francês ou como que é? Deixa eu só voltar um tempinho e a gente vai chegar no podcast. Então a minha vida tava muito bem, tava legal, a gente, sabe, conseguiu estabilidade é uma palavra complicada. Mas a gente conseguiu viver a nossa vidinha lá, trabalhando, e lá e vivendo e tal. Tava legal, bacana. Até que em um momento, há 3 anos e meio atrás, a minha esposa, eu te falei que eu falaria dela de novo, tá aqui. Ela falou assim, Cleiton, tá legal, putz, você cresceu numa favela, você veio pra cá, os franceses adoram você tem uma relação muito boa com eles, você se sente desse lugar pertencente, você gosta de frio.
É maravilhoso. Olha aí, um baiano que gosta de frio, né? Cara, O cara nasceu na Bahia, foi pra São Paulo, mas em São Paulo também é mais frio, mas não né? é frio. Mas baiano gostar de frio é difícil. Eu sou baiano, sei como que é. É, Eu gosto, gosto. mas por um pouquinho de tempo. Só pra você ter noção, É. o que eu gosto de frio, eu trabalhei na época com uma empresa portuguesa, num túnel, nós fizemos um túnel entre a França e a Suíça, numa região que chama Besançon na França e Basel na Suíça, menos 14, Nossa. trabalhando com ferro. Eu aqui, agora nesse momento deve estar o quê? Uns 10, 12. Eu tô aqui com frio aqui, Nossa, terrível. tá uma Imagina delícia menos pra mim. 14. Pra mim tá aqui, tá uma delícia. Nossa, não tem como, não. Enfim, e a minha esposa falou assim, cara, tá legal sua vida, é bacana, putz, eu tenho o maior orgulho de você, você é alguém que a gente, sabe, se orgulha muito do seu trajeto, mas você tá no lugar errado. Eu, de 8 anos pra cá, eu precisei de fazer algumas mudanças na minha vida. Minha parte espiritual, a espiritualidade, na verdade. Eu sempre fui de igreja e tal, mas nunca vivi a verdade da pessoa, não uma verdade universal ou bíblica, não. A minha verdade. Eu nunca Sim. vivi isso. Mas de 8 anos atrás, eu comecei a procurar algumas respostas que eu para comigo, tá? Que eu não tinha. E aí eu comecei um processo de mudança. E ela que sempre me auxiliava. Então, há 3 anos e meio atrás, depois dessa mudança de processo, ela falou assim, olha, eu acho que você é comunicador. Você, aí pegou algumas pessoas e falou, tá vendo esse cara aqui? Dá uma olhada nele. Joel J, você deve conhecer, já ouviu falar. Não, quando você chegou aqui, eu ia até brincar contigo, eu não quis brincar não, digo, não, depois eu falo com ele, mas eu falei, parece que eu tô entrevistando o Joel J aqui. Ainda Mas vai com vou esse te falar uma cabelo coisa, aqui. isso aqui, eu tenho tranças, eu faço tranças desde quando eu tinha 18 anos. Porque às vezes a pessoa vê e fala assim, o cara se baseia no Joel. Não, porque eu faço trança desde quando eu tinha 18 anos. E ele começou há pouco Olha, tempo, mas assim. coincidentemente, na hora que eu vi você, eu falei, o cara parece o Joel J, e agora você falou, agora eu posso falar. Eu posso falar uma coisa? O Joel veio pra cá, pra Portugal, eu já vivia lá na França, 2023, 22, eu acho. Ele veio pra cá pra um evento, feito pela Susana Torres, que é uma outra mulher também que fala sobre uma performance e tal. E eu já tava nessa, foi depois que ela tinha... Foi logo que ela me deu esse toque, esse chacoalhão, essa luz. Aí teve o evento dele e eu vim pra cá, pra Lisboa, nós viemos os dois. Veio exclusivamente para o evento. O evento. Aí chegamos... No hotel, as pessoas ficavam olhando pra mim, porque veio muita gente pra cá. Então, no hotel, a galera... É ele, será não? O pessoal que conhece na internet. Sabe o jogador, exatamente, sabe o jogador, o Gilberto Silva? Ele tava no evento. Aí sentei, assim, próximo a ele. Daqui a pouco ele olhou pra mim, você é o Joel, velho. Eu falei, sou não, vem aqui, vamos fazer uma foto nós dois, aí você marca. E aí a galera acha que é. Tem muita gente que me chama, você é o Joel. E eu sou alto, o Joel também é bem mais alto, ele é alto também. E aí tem essa similaridade, mas é mais o óculos e o cabelo e tal. Cabelo. É, sempre trançado. Mas o cabelo, acho que ele colocou um dread. O seu é bem original aí, não? O meu é meu cabeleão, meu é cabeleira isso que eu tô falando, mas mesmo. acho que o dele, acho que ele colocou um dread ali. Não, é trança. É trança também. É trança também. E aí eu peguei esse cara, olhei pra ele e falei, que legal. Mas eu não... Sabe, aquilo ficou comigo. Guardou ali. Então eu ia pro trabalho, sei lá, de manhãzinha. Aí eu sempre consumia muito podcast. Mas outras coisas. Era aberto pra qualquer coisa. Muita comédia, muita música, muito futebol. Você gostava da comunicação, né? Sim. Se você for olhar bem pro meu trajeto, no deserto... Eu me comunico com todo mundo, na prisão eu me comunico com todo mundo. Quando eu cheguei em Portugal, a gente tem a mania de associar, às vezes, o chefe àquele que faz a melhor coisa, certo? Sim. Então eu cheguei aqui, rapidamente passei a ser chefe de equipe. Olha aí. Rapidinho. Mas não é porque eu era o melhor no serviço. Que era bom na comunicação. É porque eu me comunicava de uma maneira, eu sabia Isso facilita, chegar. né? Mas eu, até então, não tinha essa percepção, tá bom? Eu sei que sou eu consigo enxergar esse cara, mas eu não tinha a percepção que ela tinha. A pessoa que vai melhor te ver. Pra você era natural, é você, a tua essência. E pra quem vê de fora, não é igual você falar, esse cara é diferente. Esse aí, peraí, não, você não é. É diferenciado. Aí comecei a olhar esse cara, aí comecei a ver os podcasts dele falando, não só dele, mas de outras pessoas. Fui vendo comunicadores, como comunicava. E aquilo ali tava uma época, né, há 3 anos atrás, 22, estavam estourando internet. Tava estourando, tava, né, dando um pico aí de vem pra cá, pro mundo da internet, não sei o que e tal.
E aí eu comecei a ficar meio que... Cara, se você falar uma coisa aqui pra mim, e eu entender, e eu gostar disso, eu vou pesquisar. E aí, então, depois que ela me deu esse toque, ela falou, isso me fez eu pensar. Eu sempre gostei muito disso, sabe? Eu sou pensante, eu gosto da ideia de pensar, de tentar, mas por quê? Sempre o mais porque me ganhou. E aí eu falei, beleza, eu vou ver. Agora, como que eu entro no digital? Porque eu poderia ser um comunicador, mas o digital que é o local hoje. Nós estamos aqui gravando isso. Isso é o digital. Você é comunicador. Você entende o que eu tô te falando. Sim, Você sim. cria um produto. Um comunicador não podia estar nas obras. Quer dizer, eu estava, mas... Você tá entendendo? Sempre gostei do que eu fiz, tá? Sempre amei as obras. Até hoje eu passo nos lugares... E mesmo você estando ali na obras, você não era empreendedor, você não era um prestador de serviço Não, ali. trabalhar para uma empresa, uma Aham. grande empresa, inclusive de lá, cara, com 2.000 funcionários. Eu tive um local muito bom, assim. A França, os franceses gostam muito da gente. É. Muito. Eu tenho experiência na França, se eu te conto, você não é possível. Tem, cara. Eles gostam muito da gente. Pô, que legal. E aí, como eu também sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de entender como funciona, o porquê, e eles percebem isso, toma aqui. Eu tinha os planos das obras que a gente tem, são grandes empresas, é isso aqui. Levava pra casa, sentava, ficava para tentar entender aquilo ali. Então, assim, eu sempre recebi muito deles, assim, bastante. Eu gosto, inclusive, dos franceses. Existem muitas coisas assim, que a gente fala que não é verdade. Enfim, a gente depois pode falar mais Mas também sobre você também era recíproco também para com eles, né? Então tinha essa conexão. Era mais fácil, talvez. Tá, não, peraí, ó. Tem algumas coisas que a gente precisa entender. É. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Portugal, hoje é diferente, eu não falo de hoje, tá bom? Eu tô falando de um tempo atrás. Quando eu cheguei Sim. aqui em Portugal, eu prestei atenção na música portuguesa. O que é a música tradicional portuguesa? É o fado. Ela é legal? Ela é vibrativa? Ela é pra cima? Para nós brasileiros não é. Não, pra ninguém, não ela é nem pra eles. Eu Ela já é vi bonita. também eles falarem também, Sim, né? música pra baixo, essa que é a verdade. A Marisa, a cantora Sim. portuguesa, ela canta um fado, mas tem tipo 2 que são alegres, o resto é tudo, ó gente da minha terra, é lá pra baixo. Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu vi as mulheres, eu fui pra uma aldeia, então eu vi as mulheres de preto, tinha aquele cansaço, tinha aquela dificuldade com essa vida, é duro pra eles, e eu entendi isso. Então eu me coloquei no meu lugar. O quê? Poxa, aqui a gente vai transmitir simpatia, mas com jeito, com carinho, diferente. Para não chocar. Não, cara, choca. É. Então me dei muito bem aqui, muito bem aqui. Não tenho o que falar dos portugueses. Nunca senti um problema. Esse nome xenofobia, isso é novo pra gente. Quando eu cheguei aqui não existia isso. Era um ou outro. E tem uma coisa que pra mim foi muito importante. Muito. No Brasil, em São Paulo, vocês na Bahia é um pouquinho diferente, tá bom? Mas em São Paulo existe muito racismo, muito preconceito para com os nordestinos e para com os negros. E não era para ser, né? Porque São Paulo ali é uma Criada junção, por eles. E é uma junção também, né? Do Brasil inteiro que vai para São Paulo. É Né? por isso que é criado por nordestinos, inclusive. Sim. E aí, quando eu cheguei em Portugal, eu não senti racismo, não tive preconceito nenhum. O que eu senti deles é o seguinte, verdade. Eu não sou muito fã de você, por ser brasileiro, por ser negro, quer que seja, mulato. Que é a característica do povo total, português. Eles europeu, são bem verdade também. Europeu. É europeu, então. Europeu. Então, você tá aí, eu tô aqui. Eu adorei isso, por quê? Porque ficou evidente. No Brasil, dá um tapinha nas suas costas, mas se você fizer alguma coisa, já sabe o que vai acontecer. Você tá entendendo? Isso ficou evidente pra mim. Aí eu adorei, falei, peraí, já sei com quem eu vou me lidar. Então, assim, pra mim foi maravilhoso. E aí, quando eu chego na França, foi uma outra percepção. Por quê? Porque é um outro tipo de povo. Tem uma alegria diferente de Portugal, por exemplo, mas tem uma coisa muito importante. Ó, os europeus, eles não dão confiança. Você tem que conquistar confiança. Nós brasileiros, nós damos confiança. E aí tudo que é dado não é muito bem guardado. Não tem valor, na verdade. É isso, né? você tá entendendo? E o que acontece? Quando você dá muita confiança, vai se quebrar a cara. Às vezes. Eles não. É necessário ter a confiança, receber, tem que entender. Conquistar. E aí eu fui conquistando isso deles. Tem um caso lá na França que eu achei muito interessante. Só pra você ter noção. O verbo francês, quando você fala francês, já tem uma diferença entre eu e você se eu não te conheço. Já tá aqui, ó. Por quê? Quando você conhece a pessoa, você vai chamar ela, você chama ela por... Quando você não conhece, é vous. Est-ce que vous voulez? Você gostaria de alguma coisa? Quando você conhece, é est-ce que tu veux? O verbo muda, meu irmão.
Quando você não conhece a pessoa. O verbo de todas as frases muda. Então traduz aí a segunda, é o quê? É a mesma coisa. É a só que mesma é quando coisa, eu não mas- conheço você, que o verbo mudou. Entendi. Então já tem uma barreira aqui entre nós dois. Se eu não te conheço, eu te trato dessa maneira. Se eu te conheço, eu te trato de outra maneira. É com intimidade e sem intimidade. É tipo, no Brasil, antes, o voz me ser é para a pessoa que você não conhece. Era respeito. O que a gente fez com o voz me ser? Você e chegamos até tu. É. Ou só você. Aqui não, lá não, eles mantiveram a coisa. Até em Portugal também, ainda até um tempo atrás era assim também. Você não usava pra uma pessoa qualquer. Entende? Era usado com respeito. É tu que é pra uma pessoa qualquer. Aqui em Portugal ainda você vai mais pros lugares Vai mais pra afastados. lugares que tem mais tradicional, ainda bem ainda é ainda assim, isso. ainda é usa verdade. isso. E na França é assim. Então eu fui entendendo isso. E aí isso foi me dando, assim, sabe, um aconchego. E eu percebi que eles também é dar risada, eles também gostam de, sabe, de celebrar. Claro que tem uma coisa que nós não sofremos. Guerra. A guerra, esse dia eu estava vendo uma reportagem, a guerra deixa ainda estragos, sequelas emocionais e até psíquicas 6 gerações. Nós nunca passamos por uma guerra. Pois é. Você entendendo? Nesse e aí, sentido, ainda somos meninos mimados. sim, Né? Nesse totalmente. sentido, não passamos por isso. Ainda não, sabe? Espero que também não passe. É que assim, eu acho que hoje o mundo já não tá mais nesse sentido, mas assim, quando você olha pra eles, quando você vai entender eles, e aí algumas coisas quebram, caem por terra. Você entende? Quando você passa a entender, você entende o significado. E aí, por isso que eu entrei nesse assunto dos franceses gostarem muito da gente, porque somente nós somos muito bem vistos, porque nós temos alegria. Qualquer lugar na França, você falou, olha, eu falo francês muito bem, mas às vezes você tá em algum lugar e eu não tenho o estilo de um francês, né? E aí ele pergunta pra você, olha, você é qual origem? Qual que é a sua origem? Não, eu sou brasileiro. O sorriso vem sem você ter dado sorriso pra pessoa. Se você falar que você é brasileiro, o sorriso volta. Num geral. Num geral, a gente é muito bem visto. Pô, que legal, isso é muito bom. Muito. Mas só pra gente fechar dentro desse contexto aí, porque você começou falando sobre espiritualidade, falou também da tua mudança em termos do trabalho, do que a Tata descobriu em você, do teu encontro com o Joel. Mas me diz, então, isso tem o quê? 3 anos, essa 3 mudança, anos. então? Quando ela fala isso pra mim, então eu venho e comecei a pensar como que eu entro no digital. Como eu gosto muito do podcast, eu tive uma ideia. Eu vou escrever o meu livro, mas para que eu possa entrar no digital e começar a vender meu livro, quem sabe um dia eu começo a falar com as pessoas, isso há 3 anos e meio atrás, eu vou criar o podcast. Então você criou o podcast para você se posicionar. Intencionalmente. Né? Intencionalmente para você chegar a alcançar as pessoas. É isso. E tá no digital e as pessoas conhecerem a tua história. Que sensacional. Você nunca palestrou num evento? Aqui o evento que você veio pro Joel, você veio pra quê? Vim pra conhecer. Veio pra conhecer eu só. Não tinha nem noção que eu ia fazer isso. Aí assim, a vida, ela é bem interessante. Por quê? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás pra fazer. Só que a gente, às vezes, quer isso rápido, amanhã. E não é assim. Hoje a gente vê essa loucura que tem dos coaches aí falando pra você que você vai ter prosperidade, você vai ter isso, isso, isso. Mas isso não é bem assim. Nesse meu caminho, nesse meu processo, que estou, inclusive, nele, eu conheci muita coisa, eu comecei a palestrar, eu recebi propostas para palestrar em lugares. Vamos adiantar, então, eu fiz parte da organização da Casa Brasil nos Jogos Olímpicos em Paris. Oh, que legal, cara. E aí eu era o mestre de cerimônia da Casa Brasil, do palco. Nós tivemos, sei lá, 90 shows lá. Então você realmente, né, tomou a tua posição na comunicação, não apenas mais como a gente fala no Brasil, é um CPF que comunicava, mas não, hoje você se identifica mesmo e vive a comunicação. Tem uma frase do professor Clóvis de Barros, você deve conhecer ele. Ele diz que a jornada do homem é ele encontrar quem ele é. E eu me encontrei. A Tata, ela sabia quem eu era. Mas você não. Você sabia quem você era, mas não uma identidade de dizer assim, nunca olhei pra isso. Eu vou investir nisso, vou viver disso. No caso, você não tinha essa visão. Não, empreendedor, eu sou baiano, meu irmão. Eu gosto de pé no chão. Gostava. Mas eu sou baiano, eu sou diferente, cara. Mas, nunca gostei de trabalhar pra ninguém, marcar meu horário, nada. Eu sempre. Eu digo, né?
A minha carteira de trabalho só foi assinada 1 ano e 6 meses, porque eu trabalhava numa emissora de rádio e uma empresa veio e comprou e levou toda a equipe e teve que me levar junto. Eu falei, não, mas eu não aceito trabalhar de carteira assinada, não. Eu tenho um contrato aqui que eu tinha uma parceria, né? Que eu levava os comerciais, tinha os merchants no meu programa. Não, se você quiser ficar na equipe, você tem que ser contratado, não pode. Eu falei, tudo bem. Aí peguei e deixei. Mas a minha carteira de trabalho até hoje já foi 1 ano e 6 meses assinada. O meu pai e meu irmão são exatamente como você. Eu não, eu sempre gostei do que tá ali segurinho, certinho, empresa. Eu cheguei aqui, eu trabalhei 13 anos na mesma empresa. Eu cheguei aqui, quando eu vi que a coisa estava difícil, eu fiz um curso de TAT, que era tripulante de ambulância e transporte, porque a minha vontade era de trabalhar na Cruz Vermelha, na Ucrânia. Eu sempre gostei dessa questão de ajuda humanitária. Eu vivi nas montanhas, lá no Timor-Leste, né, no final de semana ia para as montanhas. Aqui eu tive na África, em Guiné-Bissau. Eu digo, se tiver uma oportunidade, alguma coisa, eu posso ir para uma ajuda humanitária na Ucrânia, na esperança que terminasse logo a guerra, até para a reconstrução. Eu pensava nisso. Então, trabalhei 8 meses com ambulância aqui. Aí, como era que tinha que cumprir horário, tinha que ter patrão, essas coisas, eu digo, não, isso não dá para mim, não. Eu peguei e fui fazer Uber. Fiz Uber durante 6 meses. E aí, até as coisas começarem a andar e pronto, saí. Agora já não trabalho mais para ninguém, não. Mas demorou para mim, assim. Tem algumas coisas que nesse processo, esses 3 anos e meio, que aí eu comecei a escrever o livro. Aí sentei. Nós temos 3 filhos. Nossos filhos não têm telefone, não tem videogame, então em casa não para. Então, onde tem criança assim, você sabe que não tem como você parar. Concentrar e... Então, eu acordava, tipo, 4h30, 5 da manhã, aí escrevi. Escrevi isso aqui tudo em 2 cadernos. Que eu também tenho dificuldade muito grande de concentração no computador. O computador é outras coisas, né, pra então escrever. foi escrito à mão para depois digitalizar. Foi, exatamente. São 3 anos. Que loucura, São 3 anos. E aí mas eu comecei a jornada. Hoje, né, claro que hoje você tem uma grande obra, né, o Cleidson hoje é escritor, né, tá aí como escritor com essa grande obra aqui, né, que é uma autobiografia, né, da tua história, Comecei um segundo da já. tua experiência. Já começou o segundo? Já. Então vai levar então essa carreira de escritor. Esse que você está falando, o segundo, é sobre também a autobiografia ou não, é um tema exclusivo? Isso é bem interessante. Eu estava no Brasil, fui fazer uma palestra e mestre cerimônia no Cobb Expo em Alphaville, convidado pelo pessoal da Casa Brasil aqui na França, e fui para lá. E lá uma pessoa me perguntou uma coisa muito interessante. Falei assim, cara, ele sabia de onde que eu era, a gente começou a conversar, ele me viu falando francês, ele ficou interessado, como você fala francês assim tão bem? Porque ele estudou, sabe, de uma família rica no Brasil, estudou, e ele não conseguia falar, na verdade, que eu falo, como eu falo. Falei, não, eu aprendi lá, tal. Você é de onde? Eu sou de Vermelho Matarazzo. Mentira. Falei, sou, mas você, cara, a gente tava numa churrascaria baita, magnífica que tem lá. Mas como assim? Como que você foi pra lá? Você foi jogador de futebol? Eu falei, não, cara, eu sou filho de... sou filho do seu Gilberto Olizaulita. E aí ele ficou impressionado com a minha história. Eu contei um pouquinho pra ele, nem falei nada sobre isso, foi só da minha história. Esse ir pra lá, tantos anos, já tinha dado quase 20 anos também, nas Olimpíadas. E aí ele falou assim, o que você acredita que fez você se tornar quem você se tornou? E aí eu entendi que foi educação. E aí o meu livro, eu falarei sobre essa educação. Mas em que sentido? Educação escola, educação família? Então, eu acredito que a escola não educa. A escola te forma, te dá informação. Matemática, geografia, português, francês. Quem te forma, quem te dá educação são os pais. É porque as pessoas se confundem, né? Educação com conhecimento. Conhecimento é uma coisa. Educação é outra. Educação é outra totalmente. É óbvio que são... Claro que caminha junto, né? Mas eu conheço muita gente que tem muito conhecimento e não tem educação. E hoje que não tem conhecimento nenhum. Exatamente. E é super educado, né? Você dá aula, né? É isso, exatamente. Então, quando esse cara me fez essa pergunta, eu entendi que eu precisava falar sobre isso. Então hoje, o teu posicionamento hoje, o Cleidson Vieira Silva, o que é que você faz hoje? Escritor, tem o teu podcast, apresenta em eventos, o que é que você faz mais hoje? Cara, eu sei que você hoje agora é polivalente nessa comunicação. Bastante coisa, assim, sabe? Tem uma coisa assim que a gente, a nossa base, a minha esposa, ela criou o Dona Tata, tá ligado com o nome dela,
e ela faz bolo, faz alguns eventos e tem um nome bem importante na região parisiense. E aí nós trabalhamos os dois nessa empresa dela. Aham. Mas eu aproveitei essa minha comunicação, comecei a ler mais, comecei a me entender mais como comunicador. E aí tem os eventos, e aí tem cerimônias. Eu faço casamento também pra galera em Paris às vezes, embaixo da torre. Você celebra o casamento? Sim. Olha. Depois você dá uma olhada nos vídeos lá no Instagram, você vai ver que tem lá celebração de casamento. E aí eu faço isso. E agora com o livro era o objetivo, era entrar nesse mundo. E agora eu começando a entrar nele. Pô, que legal, cara. Sensacional. Pronto, você falou uma parte aí, eu não ia entrar, mas né, pra gente não estender muito, porque já tá bem aqui, o pessoal quer conhecer mais, vai ter que seguir, né? O nosso amigo Cleidson tem que ler o livro e entender toda essa história que a gente está compartilhando aqui para os nossos inscritos. Mas você falou um pouco sobre questão de espiritualidade. Hoje você segue alguma religião? Não sigo nenhuma religião. Isso foi bem interessante, porque eu sempre estive na religião, mas eu nunca vivi ela. Só pra você ter noção, quando eu cheguei na França, a gente tem um pastor que a gente admira muito ele. Ele é um pastor mesmo. Nitidamente, quando eu conheci ele, é um pastor de pegar ônibus pra conhecer gente lá não sei da onde, pra ajudar as pessoas e tal. E ele falou um dia pra mim, cara, você poderia ir pra Salève, na Suíça. Lá tem uma escola onde eles formam em teologia. 4 anos estudando pra você ser um pastor. Cara, você conhece bastante, você tem uma comunicação maravilhosa e tal, vai fazer. Aí eu olhei, falei, não sei. Aí na minha cabeça, naquela época, tinha que ter um chamado pra fazer isso, pra se formar, pra ser um pastor da igreja adventista. E eu nasci nessa igreja. E eu, de verdade, assim, honestamente, eu nunca vivi verdadeiramente a espiritualidade. A que eu vivo hoje. É incrível isso, é bonito de se ver, olhar pra mim, entender que eu nunca tive isso lá atrás e hoje eu vivo, e aí eu não tenho uma igreja, eu não tenho uma religião. Você não tem uma religião, mas você tem a tua fé. Total. Em Deus. Esses dias em Jesus Cristo. Esses dias alguém perguntou pra mim. Você fala assim, não tenho religião, fica assim meio que, pera aí. É que eu, pessoalmente, entendi que a minha espiritualidade, por exemplo, como é o nome de sua mãezinha? Sirlene. Você precisa falar alguém precisa falar pra você que você é filho da Sirlene? Não. Por quê? Porque é essência, você tá no sangue, eu sou. Porque você é. Então, às vezes uma pessoa pergunta, você crê em Deus? Não. Ué, como assim, cara? Você é uma pessoa com tanta espiritualidade, você faz tão bem às pessoas, você tem uma energia tão maravilhosa, você não crê em Deus? Eu falei, não. Não é necessário eu falar para as pessoas que eu creio em Deus, porque eu faço parte disso. Você respira, cara, tem dentro de você tem zilhões de células. Posso falar uma coisa sobre espiritualidade bem legal que aconteceu comigo na França? Tem um amigo que eu gosto muito dele, ele é da região, de Lyon, Ardèche, que é a região dele lá na França. E ele foi trabalhar comigo uma época, e ele ateu, e a gente conversando e tal, ele falou, cara, você gosto demais de trabalhar com você tem gente pra caramba e tal, mas você crê em Deus? Perguntou assim pra mim. Falei, Florian, sim, creio, cara. Por quê? Ele falou, porque não faz sentido, cara, você é muito inteligente. Eu falei, fiquei chateado com aquilo, sabe? Falei, por quê? Ele falou, cara, porque as coisas aconteceram, essa história é muito... E eu falei, tá bom. Depois do tempo foi passando, o meu filho nasceu mais velho. Mas antes dele nascer, eu e a Tata, a gente foi procurar entender qual era o processo, o que estava acontecendo agora na barriga dela, o que estava vindo. E eu descobri que a muleira, você lembra da muleira? Muleira é uma coisa incrível. Você sabe por que nós temos muleira? Por que nasce muleira na criança? Nesse contexto científico aí falando, nunca pensei sobre isso. Certo. Mas fala então aí. Quando eu descobri isso, eu fui dar a resposta pro Florian. Por que eu cria? Por que eu acreditava nisso? Por que eu não... Mesmo conhecendo a evolução, eu te falei, sou bem curioso. Eu quero entender também por quê. E aí eu peguei as duas coisas e pesei. Essa aqui eu gosto dela, essa aqui faz sentido pra mim. O que é isso? A muleira nada mais é que uma membraninha que é formada só na parte de cima, assim, do crânio da criança. Por quê? Porque na passagem do cordão vaginal da mulher, aquilo fecha. Se já cresceu o negócio durinho, vai ser uma dificuldade muito grande pra sair. E aí aquilo na passagem ela fecha. E depois, quando ele sai, ela volta devagar. E aquela membraninha que tá ali, eu tô dando membrana, não sei se é só isso, tá bom? Aquela membraninha que tá ali depois, com o tempo, através do leite e do sangue materno, vai entrando naqueles lugares, vai voltando a ser o quê?
O crânio. Quando eu entendi isso, meu amigo, a minha inteligência não consegue entender que esse negócio foi o acaso. Isso é matemática, cara. Se a gente entrar nesse papo aí, meu irmão, vai longe. E vai longe. Porque se a gente falar, eu sou fruto de uma explosão, o outro não, porque eu vim do macaco, aí outro entende? Não. Aí, meu irmão, e aí eu fechei com ele sobre isso. Então, assim, a minha espiritualidade ela é baseada muito naquilo que eu acabei vivendo, nas minhas necessidades, quem sou eu, esse marido, que já errei, que já fiz algumas coisas, sabe, que eu não tinha a consciência que a tenho hoje para com meus filhos, para com a sociedade, para com a minha esposa, e por isso que para mim a espiritualidade é algo diferente mesmo assim, sabe? Eu sou um seguidor de Jesus, como eu costumo dizer, e o que Jesus fala, as pessoas não estão entendendo o que ele está falando, né? Porque ama o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas não estão se amando a si mesmo, elas vão amar o próximo. Você tá entendendo? Aí eu comecei a olhar para esse Jesus, para filosofia me ajudou demais, tá? Então tá aí, cara, sensacional, velho, poder compartilhar, poder ter essa conversa contigo aqui, né? Eu vou, com certeza, agora dar com prioridade, tô terminando de ler um livro agora, mas vou dar prioridade de ser o próximo de conversar esse livro aqui. Quero te agradecer, inclusive te pedir aqui para você poder assinar ele para mim. Vamos tá lá. Bom? Faz esse favor para mim aí. E já recomendar para você aí, tá bom? Vou repetir, ó, tá aqui na descrição o link para que você possa adquirir, né, o e-book desse grande livro, dessa grande obra, que é a história real dele e da esposa, né? E também tem aqui a livraria em Lisboa, que você pode também adquirir o livro físico. E quem quiser também acompanhar e seguir, né, as redes sociais, ele vai passar para você aqui agora para você poder acompanhar tudo que ele tem feito lá em Paris. Em breve vou estar indo em Paris, tá? Tô para levar minha filha para ir lá para Disney Paris, que ela me cobra todos os dias, e eu já até compartilhei isso aqui com ele, e com certeza eu vou lá conhecer o teu podcast, vou lá compartilhar um pouco contigo e talvez até você me levar para conhecer um pouco Paris. É a minha primeira vez saindo aqui de Portugal. Eu já fui em Casablanca, fui na África, fui na Espanha e voltei. Então agora está na hora de ir um pouco mais. Aproveitar aqui antes de você falar das redes sociais, também te agradecer. Esse presente aqui veio lá de Paris também. Olha aí, o que é que tem aqui? Um biscoitinho aqui. Aqui tem uns biscoitinhos de manteiga, meu amigo. Eu gosto pouco disso aqui. Cara, gratidão, meu. Gratidão. Olha aí pra vocês. Não fica com inveja não, tá bom? Fica com inveja não, que eu compartilho com vocês, tá bom? Obrigado. É bem tradicional isso, uma região da França lá. Viu? Gratidão. Hoje nem um cafezinho ele aceitou um café. Não, tá tudo bem. Você disse que não tá frio nem nada, tranquilo. A Tata também tá ali. Mas eu quero, cara, te agradecer de coração, antes de mais nada aqui, que eu queria muito poder estar lá junto contigo no lançamento do teu livro, mas eu estava já com uma agenda, não pude estar presente, mas que bom que compartilhamos aqui já um spoiler gigantesco da tua história, do que está aí no Clandestinos, e você compartilhando com a gente um pouco da tua história, do teu passado, do presente. E o teu projeto futuro é continuar na comunicação. Agora eu só estou fazendo o que eu sou. Você entende? Sensacional. E alguém perguntou para mim, você não pode ensinar para alguém sobre comunicação? Eu falei, acho que é um pouco complicado, porque eu não aprendi sobre isso. Isso sou eu. Quando eu falei para você a frase do Clóvis, essa jornada de se encontrar, de se saber quem você é, isso faz muito parte, assim, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas. A melhor maneira de você crescer é se conhecer. A gente não aprende sobre isso. Verdade. Fala para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, as tuas redes sociais, principal o Instagram hoje, né? Que é o forte. Ele é o que hoje nos conhecemos. Exatamente. Né? Quando o Petros me falou, que foi o Petros que me falou de você, eu já estava nos seguindo um ou outro, né? Já tinha até conversado um pouco, tinha acompanhado lá o teu podcast. Exatamente. E aí calhou que estamos hoje juntos aqui compartilhando. É isso. Mas fala aí para o pessoal. Bom, o podcast é conhecido como Brasileiro Gringo. Tem alguma sugestão em cima disso? Nós contamos histórias de brasileiros que decidiram viver a vida longe do Brasil. E aí comecei em Paris, como vocês entenderam aqui, e no Instagram, no YouTube, TikTok, Spotify, não consigo manter todo mundo ali, mas tem em todas as redes sociais também. E parceria sempre com Dona Tata, @Donatata, que é o @ da Tata, que vocês... possivelmente aqueles que lerem a parceira da vida. Total. Ixi, aí você viu que tem sempre, faz isso, faz aquilo. E deu certo, cara, deu legal, muito certo, cara. E tem dado. E o Instagram também é Brasileiro Gringo? Brasileiro Gringo, se colocar meu nome também vai ter lá, Cleidson Silva.
vai aparecer. Mas é brasileiro gringo com um O no final, com 2 Os no final. Tá aí, gente. Cleidson Silva, um baiano que cresceu em São Paulo, veio para Portugal, tentou ir para os Estados Unidos e até foi, mas não deu nada bem, tá? Voltou para Portugal, hoje vive em Paris, já há 15 anos, né? 15 anos. 15 anos de Paris e volta aqui a Portugal para lançar a sua obra, o seu livro, junto com a sua digníssima esposa e veio compartilhar aqui conosco no Falando Sério Podcast. Cara, gratidão, obrigado de coração por estar aqui conosco, cara, e compartilhar, né, um pouquinho da tua história. E quem quiser conhecer mais, claro, que é só adquirir o livro aí, Clandestinos. Tá nessa aqui? Lá na aberta lá. Tudo Pronto, bem. fechou aí. Tá certo, gente? Beijo no seu coração. Quem não assistiu na íntegra, volta lá do início, tá bom? Porque bem extenso esse bate-papo aqui, mas vale a pena cada detalhe, porque, claro, aqui me instigou ainda mais para poder estar lendo esse livro e poder ver ainda mais os detalhes. E se você é, assim como eu, que gostou dessa história também, adquira o livro e acompanha por completo esse episódio aqui, volta do início, para você poder, né, conhecer um pouco mais desse grande homem. A Tata que está ali acompanhando, brigadão, Tata, por estar aqui junto com o teu maridão aqui, para compartilhar desse momento, e parabéns a vocês por essa belíssima história, tá bom? Valeu, obrigado. Show, meu irmão. Obrigadão. Tudo de bom para você. Valeu. Beijo no coração e até o próximo encontro, segundas e quintas, às 21 horas. É aqui que a gente se encontra no canal Falando Sério Podcast. Não só assiste, tá bom? Mas deixa o like, comenta e compartilha. Tchau, tchau.